podcast Flames, eu sou Ana Carolina e esse é o nosso 8º episódio. Se você ainda não assistiu os outros episódios, você pode encontrá-los no YouTube ou no Spotify, só procurar por Rádio Vinhedo Web ou Flames Podcast. E hoje nós estamos aqui com o pastor Jairo. Aê, galera! Eu já tô... Aê! Salve, salve, senhoras e senhores! E aí, Jairo, por favor, se apresenta pra galera e conta como que você veio parar aqui em Vinhedo, por favor. História icônica. Faz um ano já, na verdade. Então, meu nome é Jairo, eu tenho 28 anos, e tudo aquilo que é uma biografia que... De título, a única coisa que eu tenho mesmo é o de eleitor. Mas assim, não, mas tem formação de administração e algumas coisas. E a história de parar em Vinhedo é muito legal, mano. Porque envolve muito também o tema de hoje, questão da realidade do altar. Porque eu vim para Vinhedo, vim parar em Vinhedo porque há um ano atrás, mais ou menos, eu vim num casamento da Thay e do Raul. Se vocês não conhecem, espero que conheçam um dia. Mas vim no casamento deles, enfim, conheci o Raul já de tempo. E ele ia se casar e no meio do casamento deles, eles me chamaram para vir aqui. Eu conhecia já uma galera aqui de Vinhedo, as situações que aconteciam em Vinhedo. E vim. Daí cheguei aqui no dia 1º de abril de 2021. E foi muito legal, assim, todas as coisas que Deus foi movendo. E eu vim pra cá não com a expectativa de vir morar pra cá, vim só pro casamento mesmo. Só que veio um cara dos Estados Unidos, foi muito legal. Veio um cara dos Estados Unidos, o apóstolo Dr. Bill Falt, e ele fez uma aula, enfim, ele pregou aqui, teve todo mundo, eu não estava aqui na pregação dele, mas ele veio num dia, ele fez uma aula sobre a questão da marca do louvor, que ia sair num curso que ia ter por aí, de um cara aqui de Campinas. E aí aconteceu que no final dessa aula, ele orou com a galera, meu Deus do céu, orou com a galera, e umas pessoas estavam aí, mais uma menina, e ele orou comigo. Foi muito legal isso, porque eu tinha vontade de ser pastor, e decorrer da caminhada, eu perdi a vontade de ser pastor, no sentido de ter o título, a parte prática, por conta do que se tornou o pastorado no Brasil em muitos pontos. E eu falei, velho, eu não ia ter estômago pra isso, entendeu? Falei, cara, prefiro não me envolver nessa parte. Eu vou guardar, enfim, o Senhor move todas as coisas. Só que ele falou uma coisa muito parecida com isso. Daí ele começou a falar da minha criatividade. Falei, pô, o cara nunca me falou comigo. Falei, o cara começou a falar da minha criatividade. Começou a falar da identidade das coisas. Inclusive foi o episódio passado da identidade. Mas enfim, começou a falar de identidade e tal, e ele orou. E ele estava falando sobre aquilo que era Deus me trazendo e me movendo para esse novo tempo, para essa nova estação. E eu acredito uma coisa muito séria, que toda vez que tu tiver uma fome e uma sede de uma realidade, seja ela do que for na tua vida, mas toda vez que tu tiver uma fome e uma sede de uma realidade, Deus vai te conectar a alguém, ou Deus vai colocar na tua trajetória alguém que pode derramar aquilo, ou aquilo que tu precisa para aquele novo estágio da tua vida. Aquilo que vai poder transferir algo. Eu acredito muito na questão da transferência. Não acreditava, mas acreditei depois que vim pra Vinhedo. Até porque... Até porque... Então, até porque eu bagunçou. Era muito estranho, porque assim, ó, eu tinha um formato de Deus, eu tinha uma realidade de Deus, eu tinha um formato da situação. E essa situação me deu um... Sabe, deu um... Te dá um assim... Eu não posso negar o que eu vivi. Eu posso não acreditar totalmente no que está acontecendo, eu posso não entender totalmente o que está acontecendo, mas eu não posso negar, porque foi comigo. Tipo Elias e Eliseu, assim, vai que já sabe o que aconteceu. Eu falei... Aí, no outro dia, veio uma missionária da África do Sul, que também vinha pro casamento, Nicole, o nome dela. A gente teve a gente tava na pizzaria, e a gente teve uma situação lá e tal, que eu chamei um cara de golpista, brincando, e ela levou a sério. Eu descobri que a galera de fora, às vezes, não tem o senso de humor que a gente tem no Brasil. Mas eu descobri naquele dia. Aí... Foi muito legal, porque depois eu perguntei, inclusive ela estava com a Thay, aí a Thay estava traduzindo, e eu perguntei assim, pergunta pra ela se ela acredita em tudo que falo pra ela, porque eu te falo um negócio e tal. Daí ela falou que não, ela falou que Deus dá discernimento pra ela e tal. Eu falei, então pergunta o que ela tá vendo na minha vida. Mano, foi incrível, assim, porque foi um dia depois, o cara dos Estados Unidos não viu a guria da África do Sul, a guria da África do Sul não viu o cara dos Estados Unidos, e eles falaram praticamente a mesma coisa. Mas uma coisa que batia dos dois muito forte era que Deus estava me conduzindo pra Vinhedo. Então é muito legal, porque tu veio buscar... Tem um meme, né, que fala assim, vim buscar cobre e encontrei ouro, tá ligado? Então assim, eu vim aqui pra uma situação e Deus moveu tudo. E aí num terceiro dia, um pouco mais pra frente, mais perto do casamento, e todos esses dias participando de tudo aquilo que a gente vive aqui, toda a questão do mover, entendendo... E eu fritando, né? Cabeça assim, meu Deus do céu, que... Tipo assim, aqueles book que dá na cabeça do cara, porque bagunçou tudo que eu tinha por certo.
E é engraçado quando tu encontra a vida um negócio que bagunça que tu encontra por certo. Eu tenho isso aqui por certo e não mudo. Até que tu tem uma experiência e Deus pega e fala assim, isso aqui... Isso aqui é real, isso aqui não é. Isso aqui é aparência. Isso, o tempo todo foi aparência. Aparência. E isso aqui, eu tô te mostrando que é essência. Isso, e o tempo todo. E assim, é legal que tu só sabe o que é aparência quando tu muda a tua referência e tu vê o que é essência. Senão, tu vai passar a vida toda... Passar a vida inteira achando que aquilo é certo. O tempo todo. Cara, isso é muito o que eu sinto, porque eu vivi um formato, eu fiz... É tipo assim, eu dei todos os tiquezinhos da receitinha do sucesso. O cheque. Faça isso. E você vai ser bem-sucedido, e você vai ser feliz, e os seus felizes pra sempre. Só que aí, chegou num ponto que quando eu vim pra Vinhedo e eu fui confrontada com a realidade, eu percebi que o que eu vivia era aparência, era fake. E aí entra num ponto assim, nossa, mas você viveu anos da sua vida assim, por que só agora que você tá se incomodando? Porque eu percebi só agora. Só agora? E é legal quando essa questão de felicidade, e é uma coisa que eu percebi que eu também tive isso, porque eu tinha um padrão de vida no Sul. No padrão, digo, no sentido assim, morava com meus pais, tinha meus projetos, tinha minhas coisas. E tu tem pessoas que tu conhece, tem toda uma estrutura de vida, certo? Você sabe que alguém vai te socorrer se... Total. Coisa, tipo, E eu você acho não que, tem medo. E eu acho que o pior de tudo, sabe o que é? Que tu entra numa zona de conforto, tu pode dizer que não é. As pessoas dizem que não é, mas é zona de conforto, sim. Que tu não tem ninguém que te confronte no sentido tu entra numa dinâmica de vida onde nada mais te confronta. Porque tu sabe se relacionar com todos os ambientes da tua dinâmica de vida. Você sabe o que fazer e o que falar pra agradar todo mundo. Isso, e tu sabe como está inserido, como não está inserido. Então tem esse choque da questão de maturidade, e é uma coisa muito louca, porque as pessoas, que eu acho que eu já falei algumas vezes, mas maturidade é muito pela questão de as pessoas, essa pessoa é imatura, mas se maturidade tem a ver com maturação, tem a ver com o processo das coisas. É constante. É constante. E tu vai entender que tu só chega no página quando tu chega na questão de entender amor. Então tu vai entender algumas coisas. Tu começa a ser exposto a realidades. E qual que é o legal da realidade? Inclusive da parte agora, a questão do altar, que ela te expõe e tu fica nu. Então tu sabe quem tu é, tu sabe as tuas informações. Tu vai vir em situações, o mover vai promover, o próprio Deus vai promover situações aonde tu entende, aonde tu consegue entender que tu precisa ser transformado. Por isso que ele fala em Deuteronômio uma coisa muito legal. Ele fala assim pro povo: coloquei vocês no deserto para saber o que existe no teu coração. Pô, mas Deus sabe o que tem no meu coração. Deus sabe. O problema é que eu não sei. Eu não sei o Jairo que tá aqui dentro. Até a hora que seja exposto, aí começa a vir aquela situação. E essa questão de felicidade é muito legal que tu falou, né? Padrão de feliz. Então, tu tem um padrão de feliz. Tu tem um formato de feliz. Pensa, você Pela feliz. família perfeita. Margarina, perfeito. né? Trabalho perfeito. Comercial, tudo... né? Comercial de TV. Isso, aí todo mundo sorri, todo aquele negócio todo, né? Só que é legal, porque tu começa a entender, quando eu vim pra cá, enfim, teve uma situação, eu tive um dia na mesa com o bispo acabou o programa de rádio, e aí ele falou assim, vamos te ungir pastor. Ele começou a falar umas coisas sobre pastorado, que eu fiquei, mano, que foi muita cura na minha vida. Aí eu falei, é um sonho que eu tinha mesmo, foi Deus que gerou, aquilo que Deus preservou, da questão de ele falou, né, Deus preservou o teu sentimento e tal. Daí eu voltei pro Sul, foi muito legal, acabou o casamento, que eu vim, dia 21, dia 22 voltei pro Sul. Só que eu vim só pra passar o casamento, eu voltei pro Sul pra dar, igual Eliseu, eu sei de verdade, sim. Inclusive, em Vinhedo, a gente estava vivendo o mês do chamado, em abril, ano passado, e era em cima de Eliseu, e eu me senti muito Eliseu. Porque Eliseu ele tinha 12 juntas de bois, tudo, Elias chega pra ele, e ele fala assim, ele joga uma capa. Ele fala, deixa eu dar um beijo no pai da minha mãe, e quem mais? Então eu fui pro Sul, peguei minhas coisas, dei um beijo no meu pai e na minha mãe. Não que eu tivesse muitas coisas, mas é engraçado. Por quê? Porque naquele mês que eu voltei pro Sul pra arrumar as coisas, é um mês que tudo aconteceu maravilhosamente bem. Pra te ficar mesmo, sabe? Quando tudo funciona. E essa aqui é a questão que eu entendi. Às vezes a gente fala assim, tá funcionando. Isso tá funcionando, mas tu nunca foi chamado pra funcionar uma coisa. Quem funciona é máquina. Tu foi chamado pra fluir. E às vezes o fluir vai contra aquilo que tu tem por padrão. Só que aí eu peguei e falei, mano... Daí eu peguei e falei, aí eu terminei. Um amigo meu ia casar, lá em maio, daquele mês de maio. Falei, depois do casamento dele, acho que foi dia 22 que ele casou. Falei, dia 23 de maio, que é no domingo, eu vou colocar meu pé no culto das 6 em Vinhedo. Mas nem que eu vá, mas vai só eu, com a roupa do corpo, mas vou. E determinei isso. Isso é importante tu determinar com a palavra que tu recebeu. Por quê? Quando eu saí daqui, o bispo falou uma palavra, falou que ou eu não voltava, ou eu voltava baleado. E, mano, aquele mês eu fui baleado por tudo aquilo que era bom. Às vezes a gente fala assim, a gente fala, mas aquilo é ruim, aquilo é ruim. Às vezes o que é bom também porque te confunde, te pressiona.
Cara, tô lendo um livro que chama Fecha a Matraca, do Steven Furtick, e ele fala, tem uma frase que eu preciso ler, porque ela mexeu comigo essa semana, e eu até tirei uma foto, que era um conceito que mudou muito o que eu pensava. Que virou aquela chave, né? O cara... Porque ele fala assim, vencer pode ser tão exaustivo quanto perder. Às vezes, a pressão do sucesso pode drenar você em um nível tão profundo quanto a frustração do fracasso. É isso aí. Porque às vezes as coisas boas acontecem e quando passa tudo, você não sente aquele alívio que você, tipo, aquela felicidade que você achou que ia te proporcionar e você fica... E aí? Por isso, o que eu faço? Isso mesmo. Por isso que ideia de felicidade, as pessoas querem assim, ó. Eu tenho um padrão de felicidade preeminência, enfim. Cada um vai discorrer do seu jeito. Mas entender que eu preciso ser feliz e entender que... até deixa eu ser mais profundo, que muda um pouco. Eu preciso ser alegre. E a alegria, ela é uma característica do teu espírito. Então, assim, ó, eu posso ter dias tristes. Agora, eu não deveria viver triste. Ela é independente das Ela é situações. independente. Por quê? Porque é uma marca do teu espírito. Por isso que Paulo vai dizer em Gálatas 5, né, que uma das características do fruto do espírito é a alegria, porque tu consegue conservar ela, independente daquilo que tu passa, tu pode dizer. Tem um cara muito legal, tem um missionário, ele foi um pregador chinês chamado Watchman Nee. E a história dele é incrível, assim, muitas das coisas também, que é um cara bem fora da curva também. Questão de corpo, alma e espírito e tal. E ele foi preso no começo do regime comunista, na perseguição ao cristianismo na China, ele foi preso. E ele ficou preso até o dia... E quando morreu, faleceu a esposa dele, libertaram ele. Pô, o cara já estava preso. E uma das frases incríveis que ele fala, eu ainda conservo. A esposa faleceu, ficou preso, passou altas coisas na cadeia. Mas ele fala, eu ainda conservo a minha alegria. Porque se a tua alegria tiver em alguma coisa que alguém pode te tirar... Ela não é alegria. Então tu perde. Tu não sabe o dia de amanhã, tu pode perder. Mas se a tua alegria estiver no Senhor, e isso é muito legal, porque às vezes a pessoa fala assim, ó, dinheiro não traz alegria. Cada um ficar conceituando, isso não traz, pra tentar entrar numa coisa meio etérea, assim, meio, sabe, bonita, mas não aplicável. É disfuncional, né? Disfuncional. Agora, se tu tem alegria, tu pode ter tudo, porque tu vai saber desfrutar de tudo. Agora, se tu não tem alegria, tu vai correr pra ter ela em alguma coisa, seja num relacionamento, seja num bem, seja num status, seja o que tu tá buscando no teu interior, certo? Quando tu tiver aquilo, tu vai se sentir incompleto. Sim. Porque tu chegou ali, e o pior, tu não vai nem conquistar as coisas, é manter elas. Tu não vai conseguir manter porque tu não tem alegria de manter elas. Vai vir os desafios da vida, tu não tem alegria de continuar, entendeu? Cara, tem uma frase que você sempre fala, não vou lembrar, que é tipo assim, na questão de querer e ter alguma coisa de alma. Sim, frase do Schopenhauer. Muito boa, muito boa. Porque eu acredito assim, ó. É uma coisa que... Eu tava falando com uma pessoa, inclusive, na quinta-feira. Tava numa visita, falando com uma pessoa. E eu falei... A gente tava conversando sobre as coisas. E ela perdeu uma pessoa muito querida dela. E a gente tava falando... E eu falei pra ela, assim, ó. Eu acredito... Eu tenho a percepção assim, ó. Que filósofo, psiquiatra... Pode escolher qualquer um. Questão de psiquiatria, pode escolher Lacan, pode escolher Freud... Filosofia, Nietzsche, pode escolher qualquer um deles. Qualquer linha filosófica, coisa assim. Eu acredito que todos eles matam, de alguma maneira, a charada da vida. Só que como eles não conhecem a dinâmica do espírito, eles ficam por isso. Aí fazem, a vida é isso, a vida é isso. Um fica louco, o outro pé, o outro cai. Não tem o próximo passo. Não tem o próximo passo por quê? Porque matou a charada. Beleza, tu tem o diagnóstico. Qual que é o remédio? Putz, eu não sei espírito. Então, Schopenhauer tinha uma frase muito legal que expressa a alma, que ele fala assim, né? Que a vida é um grande ciclo. Pegando um pouco de Nietzsche também ali, né? Mas ele fala que a vida é um grande ciclo, é um eterno ciclo entre o desejo de ter e o tédio de possuir. Eu quero ter, então eu desejo, a marca do desejo exacerbado. E se a gente viver a vida pelo desejo, a gente entra numa loucura maluca, porque tu nunca tá satisfeito, porque a tua sede ela não é saciada. Ela não é saciada porque nada que é material vai saciar aquilo que é uma porção do teu espírito, porque sede está no teu espírito. E aí ele pega e fala assim, então, o cara quer ter. Putz, agora eu tédio de posto. Esse tédio, quero ter outra coisa. E isso se aplica tanto a coisas materiais, quanto a prazeres, tanto a... O próprio Salomão, ele vai matar essa charada, livro de Eclesiastes, ele vai falar, cara, a vida, tudo é vaidade, mas vaidade no sentido de vapor, tudo é um vapor. Ele falou, eu construí tudo, fiz a galera quer construir coisas, eu construí jardins, quase, ele fala praticamente que ele fez o Éden dele. Ele falou, cara, não senti prazer. Daí fui pra mulheres. O cara teve prazer sexual? Eu tenho 1000. O cara tinha prazer sexual. Só que no final, ele vai ter prazer sexual que... Também não é isso. Tu não toca, porque não tem uma realidade. No final, se tu tiver uma realidade, e aqui vem a questão, né? Porque já adentrando, mas tu entender o altar e tu entender a realidade, tu sempre vai ter uma alegria.
Sim. Porque tu pode perder tudo. Se tu tiver o altar, tu não perdeu nada. Sim. Por quê? Porque o altar, as pessoas acham que altar, infelizmente, a ideia de altar ficou a ideia de eu vou na igreja, eu venho aquele palanque elevado, as pessoas chamam de altar, Púlpito. Púlpito, tal, aquilo é altar. Aquilo só vai ser altar se for a expressão da realidade de quem está ali. Aí aquilo se torna um altar. E a gente tem muito disso, e a marca do altar, assim, ó, a marca do altar, as pessoas acham que é a marca de um serviço. Tu serve no altar? Sirvo. Mas o altar é a marca de um relacionamento. Essa é a realidade. Onde está a realidade do altar? No relacionamento. Com quem? Porque o altar ele é estabelecido, ele é a marca de um contato. As pessoas não conseguem entender porque o Éden, as pessoas não entendem a história do altar. É o meu contato com as pessoas. Não, com Deus. Por quê? Porque se torna real. E a gente preza muito isso aqui em Vinhedo. Cada uma das vozes que ministra desse altar, todas as coisas, a gente fala muito disso, de realidade do altar. E a realidade do altar, ele fala assim, tá, a realidade do altar para mim e a realidade do altar para ti, a essência, sim, relacionamento. Agora, o relacionamento que Deus tem comigo, Deus tem com cada um, é particular. Sim. Certo? Ele vai expressar particular, ele vai lidar com cada um particularmente. Mas a marca do altar é a marca que o Éden era. O Éden era um altar. Por quê? Porque o Éden ligava céu e terra. Relacionamento entre céu e terra, Deus e o homem. O homem perde isso por causa do pecado, então o homem perde o altar. Então, por isso que várias vezes em Gênesis, quando o homem vai ter uma palavra, e uma característica do altar é que ele sempre tem uma palavra da parte de Deus. E o homem sempre responde com uma entrega. Por isso que se faz o altar é a marca de um lugar onde tem realidade. Por quê? Porque é um lugar de uma aliança. Então, o homem, Deus dá uma palavra para o homem. Existem 12 altares de Gênesis, por exemplo, e toda vez que levantou um altar ali, esse altar tinha uma marca. Que era a marca do quê? Da palavra que recebeu. E o homem respondia a essa palavra com uma entrega. Então existia uma aliança. Por isso que tudo que tu tiver, que todos, realidade é. Quando eu vim para Vinhedo, eu entendi isso. Eu não entendia isso, eu não entendia altar desse jeito. Mas eu entendi, porque eu entendi o altar como um lugar físico. Mas quando eu comecei a entender que o altar é aquilo que eu carrego, É o que eu vivo. É o que eu vivo. Então, todo lugar que eu tenho, eu posso, onde eu for, se você está no teu trabalho, você está na tua faculdade, tua escola, enfim, na tua família, você tem a capacidade de levantar um altar. Por que eu tenho capacidade de levantar um altar? Porque eu carrego o altar. Eu tenho um altar. Então, eu só posso transferir e fazer aquilo que eu carrego. Eu posso manipular, eu posso fingir, eu posso fazer um monte de coisa. Só que não vai ter realidade nisso, não vai gerar nada. Agora, se eu tenho um altar, quando eu abro a boca em algum local, eu sei que eu estou levantando um altar. E qual que é duas marcas muito legais do altar? E hoje tu pode testificar isso nas igrejas, né? O altar é o que? É palavra e louvor no culto, praticamente. Certo? Por que palavra e louvor? Porque palavra e louvor é adoração. E Jesus fala para a mulher samaritana um papo maluco, um papo que parece não ter pé nem cabeça. Ele pede água, ela fala que não pode dar água, porque ele é samaritano. Depois ele fala que ele tem água, ela fala, mas como é que tu tem água que tu estás pedindo água? Então fica naquele debate com a mulher samaritana. Só que quando ele dá uma palavra para ela, vai chamar teu marido. Por quê? Porque ela não tinha aliança. Ela fala assim, ó, 5. Aí ela fala assim, eu não tenho. Ele falou, bom, 5 tivesse que tem agora não é teu. Por quê? Não vou entrar aqui, né? Mas esses 5 maridos representam 5 povos de Samaria, que dominavam Samaria, e o sexto era Roma, que não era dela. Ela ficava assim, e a mulher é figura da igreja. Só que a mulher não tinha aliança. Ela ficava, não tem. Falei assim, bem disseste. Porque... Aí quando Jesus dá uma palavra, e toda aliança, ela é estabelecida na questão da semente que vai cair num vento e vai gerar um fruto. A aliança tem essa troca. Ou seja, Cristo é o noivo, a igreja é a noiva. Cristo emite uma palavra, a palavra é semente. A noiva recebe e gera um fruto. Então existe uma... E eles celebram um fruto, alegria no fruto, ou seja, existe uma aliança. E isso acontece todo dia. E no altar acontece isso, num culto acontece isso. Então Jesus fala assim, então... Aí ela pergunta da mulher, do nada, ela tira. Qual é o lugar certo de adorar? Não tem contexto nenhum ali, mas tinha, porque ela recebeu uma semente. O que ela quer fazer? Ela quer gerar uma adoração. Qual que é o lugar certo de adorar? No monte ou no templo? Jesus fala, é chegada a hora. Que nem no templo e nem no monte, porque não é físico. Mas o Pai procura os que adoram em espírito e verdade. Quer saber o que é altar? Espírito e verdade. Por quê? Porque louvor é espírito. As pessoas podem tocar bem, pessoas no culto, tô falando, né? A pessoa pode tocar bem, pode fazer o que quiser. Se não tiver espírito, é tudo. É um show, é tudo, menos louvor. Então, quando existe espírito, existe um som no interior de cada um. Os músicos tocam e as pessoas cantam para emitir esse som de espírito, para conduzir a igreja a uma adoração. Mas existe um som no teu interior. Ainda que a gente cante a mesma letra, o som que Deus colocou no teu interior de adoração não é o mesmo que o meu. Só que no todo,
forma aquilo que é a marca de uma concordância, aquilo que Deus está sendo adorado em espírito. Agora, o que é verdade? A palavra que eu recebi. Então, altar é espírito e verdade. Por isso que altar é adoração. Por isso que o altar existe onde? Dentro de mim. E por que existe um altar dentro de mim? Por que ele é real, esse relacionamento? Porque eu e você que me ouve, você que me assiste, certo? Você que está, todo mundo que coisa, mas você precisa entender que você é um sacerdote. Onde é que eu sou um sacerdote? No meu espírito. Porque existe o quê? Existe um altar no meu, dentro do interior de cada um, meu e teu. Existe altar, existe fogo, existe oferta e existe sacerdócio. Isso tudo está dentro de ti. Ô, Jairo, uma pergunta assim. Eu falo que eu tive muito esses questionamentos, porque às vezes as pessoas falam, porque você tem que ter um sacerdócio, Para mim, não era muito claro o que era um sacerdócio e como que eu poderia viver isso e praticar isso. Legal. Então, como que você definiria para as pessoas o que é um sacerdócio? O que é essa marca? Isso. A marca sacerdotal é a marca de uma separação que você tem para oficiar diante de Deus. Ou seja, Deus te chamou, te tirou do império das trevas, aplicando agora para a gente, né? Tu vai ver muito isso no Antigo Testamento, mas para a gente entender. A marca do sacerdote é a marca daquele que oficia diante de Deus, porque foi separado, certo? E aí ele tem um papel, único papel, único, né? Mas o maior papel de trazer Deus aos homens e os homens a Deus. Então ele é um ponto de contato. Então você é um sacerdócio, você nasceu de novo. É importante que você tenha nascido de novo, né? Você só pode exercer, todos têm a possibilidade de serem sacerdotes, nem todos exercem, porque precisa ter a marca de uma ativação. Todo cristão foi chamado a ser um sacerdote, mas ele precisa ter a questão da ativação, de entender o que ele recebeu para oficiar diante do Senhor. E é preciso que ele nasça de novo. Por isso que é importante a gente entender. Paulo ele fala da marca do mistério. Em alguns lugares, é mistério, é mistério. Mas quando Paulo fala mistério, ele usa uma palavra grega muito legal, que quer dizer que é alguma coisa que é oculto e é revelado ele usa a palavra fala assim, aos iniciados. Parece meio coisa de secreta, assim, mas é uma realidade. Porque eu e você precisamos ser iniciados. O sacerdócio, ele parte da ideia de eu e você sermos iniciados no reino. E essa iniciação vem pelo nascer de novo. Por isso que Jesus fala assim para Nicodemos, quem não nascer de novo não pode nem ver, nem entrar no reino. Agora, se eu nascer de novo, eu posso exercer essa marca sacerdotal e eu ministro diante do Senhor. Aí fala assim, mas eu não sou pastor. Eu não prego na igreja. Então, como é que eu vou ministrar diante do Senhor? Tu vai ministrar porque tu tem um templo, que é o teu corpo. Paulo fala disso. Paulo fala, olha, o teu templo é o corpo, teu corpo é o templo do Espírito Santo. Então, logo, você tem um templo. O teu sacerdócio é o teu espírito. Onde é que está o teu sacerdócio? No teu espírito. E é através do teu espírito, e no teu espírito, porque o homem é corpo, alma e espírito, é no teu espírito que tu vai fazer o quê? Tu vai apresentar-se diante de Deus. Só que ao mesmo tempo é através do teu espírito que tu vai fazer Deus ser conhecido. Então se você vai para o teu trabalho, agora existem as áreas sacerdotais. Você tem uma delas ou mais do que uma delas, que é a questão de você ser um sacerdote, por exemplo, na parte da economia, parte dos negócios, que são os 5 sistemas da sociedade, né? Tem gente que fala 7 montes, tá? Mas aí fica... 7 esferas também, né? 7 esferas. Mas a gente reduz em 5. Tem umas coisas, fica essa coisa. Mas eu prefiro 5 porque na minha cabeça eu não consigo conceituar a esfera de religião, porque se a gente já quer que é a verdadeira, aquilo que eu prego, então já parte da ideia de que já domino essa, já é parte dali, né? Mas enfim, 5, 7. Mas a questão do exercer teu sacerdócio. Então quando tu vai para os negócios, tu vai produzir o quê? O sacerdócio ele tinha um papel, que era sustentar o testemunho diante de Deus. Por isso que o sacerdote sempre oficiava em pé. Nunca se sentava. Agora, o único sacerdote que a Bíblia diz que se assentou foi ele, caiu para trás e perdeu a cabeça. Só que Cristo, agora eu sou um sacerdote, ele se assenta diante de Deus. Porque ele fez a obra completa. E a gente hoje oficia diante dele no Espírito, o tempo todo. Por isso que Paulo fala, né, da questão de orar em todo o tempo. Eu vou ficar o tempo todo de joelho orando. Se você puder, amém, glória a Deus, tem esse tempo de busca. Mas você está no teu trabalho, o teu Espírito está oficiando diante de Deus. E aí as pessoas se aproximam de você e você oficia diante de Deus. Carrega, né? E isso atrai, a unção atrai. Por isso que a gente fala muito, o podcast Flames, a gente chama tudo. Às vezes a gente tenta forçar o fogo. O fogo já está dentro. O fogo já foi dado. Já está dentro. E o fogo atrai. Agora, como é que eu alimento o fogo? Botando a tua alma para queimar. O que é a tua alma? Desejo, expectativa, vontade. Vontade, pensamento, sentimento, resume tudo. Pega isso todo dia, joga, porque isso é madeira. Se esvazia, joga no fogo e deixa queimar. Entendeu? E aí tem um sacerdote que tem um altar diante de Deus, tem o fogo e tu é aquele que oficia. Então, qual que é o maior papel? Como qualquer pessoa pode entender sacerdócio? Entenda que sacerdócio é a marca daquele que apresenta Deus para o povo, para as pessoas, e faz as pessoas conhecerem Deus. Então, ele é um ponto de contato.
Exato, é isso aí. Não é... Às vezes as pessoas têm a ideia de que eu preciso convencer alguém. Não, não é o que você... Você não convence Não nada. tem nem como. Não é na força do seu braço. É o que você vive, é o que você carrega. Isso. As pessoas, elas vão olhar, é o tanto que você queima no altar que vai mostrar para as pessoas, que vai fazer esse convite, que vai trazer para a próxima. Porque elas vão olhar isso, elas vão falar, eu quero mais, eu quero ser parecido. Então, tipo assim, é o que você vive, o que você mostra. Porque senão, o cara consegue manipular. Manipular, todo mundo consegue. Cara, consegue manipular discurso, consegue manipular. Tu faz um cursinho de oratória bom ali. Tem uns cursinhos de oratória bom por aí, tu faz aí, cara, tu consegue ler um pouquinho, tu monta um discurso. Agora, tem uma coisa que eu acho que marca a realidade do altar é que não existe um pingo. E a realidade da nossa vida não deveria existir. Eu não tô falando que a gente não tem que ser profissional. Guarda bem o que eu tô falando. Não tô falando assim, ó, a gente não tem que ser profissional no que a gente faz. Tem que fazer com excelência, é uma marca que as próprias escrituras vão exigir de nós e pedir que nós façamos para que tenha um testemunho. Mas que acima de tudo, tu tenha paixão. Porque se essa ideia de profissionalismo suprir a paixão, se perdeu. Tu vê que Paulo ele tinha paixão. Então tudo que tu faça, a marca. Quando eu digo paixão, não é aquela paixão efêmera, eu digo no sentido da questão você se entregar por amor aquilo ser forte dentro de ti. Não vou falar também melhor que paixão de usar o tema amor, seja que tu ame aquilo que tu faz, que tu ame o que o Senhor está te conduzindo. Porque no final, tudo é relacionamento. A pessoa pode fazer muito. A gente usa muito o exemplo de Marta e Maria, né? Para falar do ativismo e todas as coisas. Não quer dizer que o que Maria estava fazendo, que é limpar a casa, limpe a sua casa. Mas assim, ó, a questão de não é você... A questão de Marta não é que era pecado ela limpar, não é o que ela estava fazendo era ruim. Só que Maria escolheu a melhor parte porque ela escolheu ouvir antes de fazer. A gente fala muito de id, todo mundo quer praticar o id, e a gente tem que ir mesmo. Jesus falou id. Só que antes de ir, Jesus falou assim, ó, ficai, peraí, eu vou ou eu fico? Ele fala, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Beleza, vamos. De repente, Jesus, quando ressuscita, ele fala assim, ó, ficai aqui. Ou peraí, eu vou ou eu fico? Mas ele fala, ficai aqui, até que do alto sejais revestido de poder. Então existe uma marca no sacerdócio que é muito incrível, que é a marca de que tu tá diante de Deus, tu fica tanto ali diante de Deus, sabe, tanto de Deus, que vai chegar uma hora que vai falar assim, Ana, tá na hora de tu ir. Aí você fala assim, meu Jesus, não. Eu posso te ficar aqui. Não, Ana, tá na hora de tu ir. Mas vai lá, mas eu vou. Mas tu não vai porque tu não quer uma fama, tu não vai porque tu quer um sucesso. Tu não vai, por exemplo, tu não vai pra rede social, tu não vai pra lugar nenhum porque tu não quer nada dos outros. Tu vai porque Deus te enviou. Beleza. Porque tu é o templo vivo e porque existe uma arca dentro de ti, em cima do altar, que é Cristo. Cristo em vós é a esperança da glória. Então o que acontece? Eu vou lá e vou manifestar Cristo para buscar o testemunho que Deus deseja. Mas no final você fala assim, o que tu quer? Eu quero só ficar na presença dele. Tu vai ter amor pela presença dele. Tu vai ter fome e sede. Amós 8:11 fala, eu vou derramar uma fome e uma sede de que não é nem de comida e nem de bebida, mas é da minha presença. Então eu acho que a gente vive esse tempo e o sacerdócio é aquele que ama estar na presença. Ele é preparado na presença. Ele é preparado a gente fala, as pessoas usam muito o termo lugar secreto. E às vezes, infelizmente, o uso banaliza, né? As pessoas, secreto. Mas entender que o secreto é tu se esconder no teu espírito. Onde é que é o lugar secreto? No meu espírito. Por isso que Jesus ele fala, quando entrares no teu quarto, porque quarto é marca de intimidade. Onde é que é intimidade? No meu espírito. Então a pessoa queimar. E aí, quando tu estiver no teu espírito, primeiro, as pessoas não vão saber quem tu é. Por isso que é loucura. Paulo fala assim, porque a pregação é loucura para o homem normal. Porque não entende, não foi iniciado. Mas a pessoa fala assim, Ana não te pega. Quando eu entendi que eu podia entrar no meu secreto a qualquer momento, minha vida mudou. Muda tudo. Porque assim, às vezes eu tô em qualquer lugar e eu percebo que o negócio tá fugindo muito do que eu esperava, tá assim, eu falo, não, vou voltar pro meu secreto e eu vou entender o que tá acontecendo e eu vou me esconder no meu espírito, eu vou acessar a paz que excede todo entendimento e aí eu consigo, tipo assim, a minha mente tá aquela confusão, eu consigo parar, baixar a poeira e entender o que eu preciso fazer. Isso. E isso é a marca de uma realidade de altar. Realidade de altar do quê? Eu tô sempre buscando, mas bom, a gente vai chegar lá, mas de estar o tempo todo no teu espírito. Por que tu vai reagir às coisas? No teu espírito. A Bíblia fala assim, ó, Enoque andou com Deus, certo? 350, e já não era. E Deus tomou para si e já não era. Então já não era acusação, já não era a culpa, já não era... Eu não vou nem adentrar aqui aonde Enoque tá? Mas o ponto é que já não era.
Por quê? Porque ele adentrou no Espírito e ninguém pega mais. O inimigo não pega. Salmo 91, todo mundo... O Salmo de... Tu chega na casa, vai na pizzaria. Até a pizzaria aqui tem o Salmo 91. Mas o Salmo 91, ele fala uma coisa muito legal. E a galera fala muito disso, né? O versículo 7. 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. Mas e tu não serás atingido. Fala, pô, eu não sou atingido por quê? Por que o inimigo vai atingir 1.000 e 10.000? Porque 1.000 e 10.000 consegue encontrar. Porque se tu tiver no teu corpo e na tua alma, o inimigo te fuzila. Mas se tu tiver no teu espírito, tu não é atingido, porque ele não te pega. Onde é que tá? Porque o teu espírito é luz. Deus é espírito, Deus é luz, teu espírito é luz. Beleza? Se o teu espírito é luz, tu tiver no teu espírito, tu segue o inimigo. É mais prático do que a gente às vezes fantasia demais, mas a realidade do altar isso é aplicável. É aplicável por quê? Porque eu trago pro meu espírito, eu coloco no meu espírito, eu tento avaliar tudo. Primeiro impulso, às vezes, a tua carne quer... Paulo fala irai-vos, mas ele fala não pequeis. Ira, mas joga pro teu espírito para que tu não peque. Mas discirna, porque ele fala o homem espiritual discerne todas as coisas e por ninguém é discernido. Então, o que acontece? Mas o que acontece? Por ninguém é discernir. Então, tu vai discernir tudo no espírito e ainda que seja a coisa mais nada a ver na lógica humana, Deus não é lógico humanamente. Mas Deus é vivo. É dinâmico. E isso, por isso que ele começa o Salmo 91 falando o quê? Aquele que se esconde quando ele dá tal, sobre o onipotente. Ou seja, eu estou escondido. Se esconde em Deus. Tu vai perceber Cantares. Leia Cantares. Você que me está me ouvindo agora, leia Cantares. É um dos livros mais incríveis da Bíblia. Porque Cantares, a galera acha que é muito relacionado homem e mulher. Aí fala, não, é Cristo e a igreja, mas não consegue aplicar. Mas você vai ver assim, ó. Cantares é o que eu e você deveríamos hoje ter com o Senhor. Porque a gente fala assim, eu amo Jesus pela obra da cruz. Eu amo Jesus pela obra da cruz. Só que se o teu amor parar apenas pelo que ele fez, só pela obra que ele te resgatou, é um amor incompleto. Porque ele quer nos conduzir a um amor maduro para que nós o amemos por aquilo que ele é. E hoje ele não é mais o cara da cruz. Ele passou pela cruz, glória a Deus pela vitória de Cristo, eternamente. Mas hoje, e Cantares é sobre isso, porque tu vai perceber Davi e Jonatas, uma das alianças da Bíblia. Jonatas ama Davi e ele ama por aquilo que Davi faz, vencer o gigante. Só que agora Cantares chega, a Sulamita, ela ama Salomão por quem Salomão simplesmente é. Porque Salomão nunca derramou sangue, Salomão nunca fez uma cama, mas Salomão era um rei entronizado num reino de paz. Porque ele era a paz. E ela ama isso, e ela admira o relacionamento, as frases dela. Mas Cantares 3 tem uma frase incrível, que ela fala assim, ó. Acordei de madrugada para procurar o meu amado. Não encontrei. Voltei a dormir? Não. A gente às vezes acorda de madrugada, existe um desejo pelo Senhor, só que a gente está tão cansado que a gente... Tu vê o Senhor te chamando para oração, então... Entendeu? Deus quer te revelar algo, Deus quer te entregar, mas ela fala não. Ela levantou e saiu percorrendo pela cidade atrás do amado dela. Perguntou para os soldados, e dá a entender em Cantares, quando ela fala que ela pergunta para os guardas da cidade, que meio que eles acharam meio doida. Meio doida, na madrugada. Cadê meu amado? Tu viu meu amado? Quem tem o amado? Só que ela fala assim, quando eu encontrei o meu amado, eu o agarrei e eu nunca mais o soltei. E nós fomos para as recâmaras de minha mãe, ou seja, para o lugar secreto. Foi para a intimidade. Ali, claro, conotado no amor sem malícia, porque eles com malícia, eles foram vida sexo. A malícia estraga, mas Cantares, quando tu enxerga a realidade de um relacionamento, a realidade é do amor maduro, que ainda pode passar. Amor, decisão, né? Amor, decisão, é trono, então é maduro. Por quê? Porque ela vai para o lugar secreto. Então, realidade de altar está escondido, porque o inimigo não te pega. Porque o problema não é as pessoas te darem um rótulo. É você comprar. É comprar, tu paga por isso. Tu fala assim, não. Aí você, ó, ô rejeitada, oi. Aí pior é que igual a escola, o inimigo faz a chamada de manhã, a galera, presente, irmão. Não te pega, entendeu? Some, tá escondido. Ó, quando eu falei, cara, já não era. Jesus, ele tem essa marca, né? Vamos pegar Jesus. Tem um texto meio doido ali, que é Jesus na sinagoga. A sinagoga só tem uma porta e uma saída, uma entrada e uma saída. É uma porta. Jesus está no meio, a porta está na outra ponta. É um texto legal, assim, porque eles querem pegar Jesus na questão do texto da mulher de pegar adultério, porque eles tentam apedrejar a mulher, não conseguem. Vão apedrejar Jesus agora. Só que fazem, e Jesus se ocultou-se deles. Assim, ó, eu não sei como é que foi, mas você tem que concordar comigo que se ocultar deles no meio de uma parada que ele tá no meio, no centro, todo mundo ao redor, certo? E ele só tem uma entrada e a saída tá pra lá, porque ele tava ministrando, né, ali naquele dia. Então, alguma coisa aconteceu. Esteja no teu espírito e as pedras da acusação nunca vão te encontrar. Sim. Muito bom. Por isso que a realidade de altar, e eu vim pra cá, deixa eu só concluir essa. Mas e aí eu vim pra cá com isso, meu pai e minha mãe, passei um processo absurdo de transformação do Senhor, questão de alma, assim, uma questão de
É louco isso, porque eu tinha mania de querer contar tudo pra todo mundo. Queria, sabe, falar tudo, eu tinha esse desespero. Eu tinha, ainda que ocultamente, ou ainda que eu não queria chamar assim, mas eu tinha muita questão de validação dos outros, de que eu tô fazendo certo ou não tô. E chega um momento muito legal que Deus vai te trabalhando na tua vida, que tu entra numa parada que começa a se relacionar com as pessoas numa verdadeira comunhão. E a realidade do altar, eu quero deixar isso muito para você entender, que você que me escuta. Realidade do altar é você ter a comunhão de se assentar-se com o outro, certo? Só que, e você poder comer do que o outro tem, do espírito. O cara abre o espírito, tu abre o espírito, então tu come do espírito dele e ele come do teu espírito, é o pão. Por isso que Jesus fala para a igreja de Laodiceia, Jesus fala assim, ó. Jesus fala que estou à porta e bato. Se você abrir, eu vou cear com você e você comigo. É uma comunhão. Ou seja, eu me alimento do teu espírito, só que para eu me alimentar do teu espírito eu preciso reconhecer. Então, uma das maiores marcas da realidade do altar é que tu consegue reconhecer o outro. Por isso que Paulo fala assim, ó, que considerai o outro maior que você. Porque se eu considero o outro maior que eu não considero o outro maior que eu porque eu tenho algo que eu invejo dele. Eu não considero o outro maior que eu porque eu quero algo dele. Eu considero no sentido de que ele pode me oferecer dinheiro, seja lá o que for. Eu considero o outro maior que eu porque eu reconheço que Deus habita nele. Então eu reconheço Deus no outro e Deus é maior que todos nós. Então eu reconheço. E aí eu me coloco no lugar onde eu me diminuo e quem vai crescer? Cristo, porque eu reconheci Cristo. Então Cristo aparece e existe essa troca de comunhão. E a realidade do altar é essa troca. É porque tu não... Cara, é incrível como Deus faz, mas Deus foi mudando todas as coisas ao ponto de hoje, uma das maiores coisas que o altar te dá é a possibilidade de tu ouvir a Deus. Porque no altar, o que é um altar? É o que eu falei, é o ponto de contato, né? Onde é que Deus restaura o altar? Porque Deus, ele teve um altar, que foi a cruz. Aonde ele mesmo levantou o altar, que era a cruz, que era o púlpito onde ele pregou. E qual foi a mensagem que ele pregou? Amor. E quem ele pregou? Que mensagem ele pregou? O próprio Verbo, que era Cristo. Deus pregou, a última pregação última, entre aspas, de Deus para os homens, ele pregou o Verbo, que era a palavra, o próprio Verbo, não foi nenhuma palavra, foi o próprio Verbo, no altar que era a cruz, certo? E a mensagem era sobre amor. Não parecia porque era sobre amor. Mas na cruz ele restaurou o altar porque ele conectou de novo em Cristo céu e terra. O que existia no Éden, que era relacionamento, conecta em Cristo. Por quê? Porque qual que é o maior valor no mundo espiritual? É espírito. O que de maior valor no mundo espiritual? É tu ter um espírito. E a Bíblia diz que Jesus pega e entrega o espírito para o Pai. Então ele entrega para os céus o que era de maior valor, o espírito dele. Só que o que era de maior valor aqui na terra? Sangue. Por isso que existe pacto de sangue por aí, não vou entrar nisso agora, mas o sangue é a coisa. Por isso que Hebreus 9 vai dizer que não existe perdão de pecados sem derramamento de sangue. Então o que acontece? O sangue escorre da cruz e toca a terra. Ou seja, ele entrega para a terra e paga os pecados, ele entrega para o céu e o espírito. Então ele reconcilia na cruz dele céu e terra mais uma vez. Por isso que hoje eu posso dizer, faça a tua vontade, assim na terra como é no céu. Altar é ter essa dinâmica de relacionamento. Essa é a realidade do altar. E eu carrego isso, tu carrega isso, nós podemos carregar isso. Não é você ir ao culto, mas o púlpito do culto vai expressar essa realidade de conexão entre céu e terra que existe. Caraca. Eu acho a minha história, ela é diferente, mas o cerne e os sentimentos são os mesmos. Porque eu lembro todas as vezes que a gente conversava, você falava umas coisas que eu falava, cara, eu tô sentindo isso. Eu tô passando por isso, porque Deus me quebrou. E quando você fala assim, ou ele vai e fica, ou ele volta quebrado. E essa questão, tipo, Deus me quebrou, mas Deus reconstruiu da forma que ele queria. Total. E isso eu acho que é a melhor parte. Não é fácil, mas é a melhor parte. Porque tem gente que abandona o processo. Porque não entende o que ele tá fazendo. Porque não entende o valor, né? Isso. Não entende a promessa, o propósito. Porque quem não entende onde vai chegar não vê valor naquilo e fala, eu não preciso passar por vira isso. Vira as costas, entrega o desespero. Porque, sabe por quê? Sabe por que acontece muito isso? Eu não acredito. Porque a gente tem... Nada contra coach, nada contra ninguém, assim. Mas a gente tem uma sociedade hoje... Por isso que é importante a gente estudar a palavra, não para guardar o discurso, para guardar o princípio. Felizmente, às vezes a igreja guarda o discurso. O cara sai, o cara repete todos os discursos, mas o cara não sabe o princípio. Todo o texto bíblico tem um princípio para ti. Todo o texto bíblico tem um princípio, e o princípio que é eterno, que a gente deve aplicar. Mas as pessoas, elas entraram numa pira muito louca de achar que elas têm um propósito, e elas têm, mas deixa eu só... Só que o relacionamento delas entrou numa ideia de que existe um propósito atrelado a elas. Só que o dia que tu for recolhido dessa terra, o dia que for recolhido, se o Senhor Jesus não voltar, não tiver voltado ainda, mas o propósito vai continuar. Então, na verdade, não é o propósito que está atrelado a mim.
Eu estou atrelado a um propósito. O meu espírito está atrelado a um propósito. Não para em mim. Então, as pessoas elas entram numa pira muito louca disso daí. Então, quando elas são expostas a um processo para serem transformadas, elas não conseguem enxergar o propósito. Porque o propósito que venderam para elas, que era delas, elas não conseguem entender que elas têm que ser desconstruída e construída de novo para poder viver o propósito do qual elas estão atreladas, do qual eu me encaixo naquilo que Deus colocou. Não é eu que faço encaixar o que Deus quer, eu encaixo naquilo que Deus quer. Hoje entendeu? eu vejo muito assim, o quanto alguns processos que eu passei e ainda passo, e eu fico, mas por que Deus, ou qual que é o ponto? Às vezes assim, Deus está moldando o meu caráter para que eu possa me amar de uma maneira mais real, e que eu possa amar as pessoas de uma maneira mais real. Então, tipo assim, é tudo... Deus faz em mim e através de mim. E às vezes eu vejo assim, mas por que Deus permite isso? Aí quando eu olho pra trás, eu percebo que assim, eu não saberia amar as pessoas da forma que elas mereciam se eu continuasse com o meu mesmo pensamento. Isso. Só egoísta o amor, né? Sim, porque hoje, às vezes, até tem pessoas que têm atitudes erradas, assim, que machucam, etc. Mas em amor, tipo, aquele amor decisão, em Jesus Cristo, eu consigo orar para essa pessoa, eu consigo tratar dessa pessoa e cuidar dela. Mesmo que a minha alma não queira isso, mas o meu espírito, que é onde eu tô localizada, ele vai fazer isso acontecer. E é legal, né? Vai fazer acontecer por quê? Porque tu não é tua alma. Porque não é pra mim. Isso. Então, por isso essa questão de andar com Deus numa realidade de amor, tu foi muito legal, né? A gente ama porque Ele nos amou primeiro. Sim. E Paulo, ele fala uma coisa sobre amor. E a maior marca que existe para todos nós, e a maior marca do altar é amor. Porque assim, o altar ele tem duas figuras, no Antigo Testamento e no Novo. E as duas são iguais, não mudou. No Antigo era a figura de morte. A gente fala assim, morte. No Novo, morte. Morte do quê? Do meu ego, do meu eu, da velha criatura, daquilo que me impede de amar. Eu acho o cristianismo a coisa mais violenta que... Vou falar uma coisa aqui, mas eu acho o cristianismo a coisa mais violenta que existe. Não existe de perto nada mais violento que o cristianismo. Pode pensar qualquer coisa violenta, não existe. Porque o cristianismo, quando tu de fato nasce de novo, tu recebe um poder para fazer duas coisas. Tu recebe um poder de amor e um poder de violência. Qual que é o poder de... Para que serve o poder de morte? Um poder de morte, sim, para matar o teu eu. Tu ganha uma força de conseguir esmagar o teu eu. Se tu realmente entrar no teu espírito existe uma força de matar o teu eu, esmagar o teu eu. E o que tu faz? Se tu é violento com a tua alma, não com você, não tô falando você ficar se acusando, não é isso violência, mas é esmagar o teu ego. Tem que ter uma força para esmagar o teu ego, para se esvaziar. Só que dói. Agora, o que vai sobrar para os outros? Amor. Infelizmente, às vezes a gente vive o que? Eu pego a força do amor que eu recebi e me amo. O que sobra para os outros? Violência. Nós duas, uma escolhe uma pra mim e uma pro outro. Só que se eu acabar anulando a minha alma, esvaziando a minha alma, fazendo guerra contra a minha carne. Quando eu falo alma, a gente fala alma é carne. Eu faço guerra contra a minha carne. Eu esmorreço o meu corpo, como Paulo fala. O que vai sobrar pros outros? Amor. Por isso que Paulo fala em Romanos uma coisa incrível. Ele fala assim, eu sou devedor. Tanto a judeus quanto a bárbaros, mas devedor por quê? Porque Paulo entendia que ele recebeu um amor que ele não merecia. Então ele não tinha como pagar esse amor. Ninguém tem como pagar o amor que recebeu de Deus, que é imerecido. Então o que eu faço? Eu amo que Deus ama as pessoas. Por isso que a maior marca do meu sacerdócio, do teu sacerdócio, se tem uma marca, nossa ordem sacerdotal, então um pouco na questão de revelação, mas é a ordem de Melquisedeque, é a ordem de Cristo. E a maior marca da ordem de Melquisedeque se chama perdão. A pessoa que fala, não, abençoa, tu começa a abençoar quem chega perto, tu consegue, tu falou de cuidar. Por quê? Porque a tua marca é perdão. A vida espiritual de qualquer um, a tua vida espiritual começa no perdão. Jesus sopra sobre os discípulos e ele fala assim, o pecado que vocês perdoarem, eu vou perdoar. O pecado que vocês retiverem, vai ser retido. Quer dizer que agora eu tenho poder sobre a vida do outro. Não. Porque se tu reter, é retido teu. Então o meu papel sempre é fluir. Então tu falou narcisista, né? Que a questão meio narcisista, meio egocêntrico. Tu falou de que tu não conseguiria amar a pessoa como ela merece, porque tu amaria de um jeito egocêntrico. Tem um poema de um cara chamado Oscar Wilde. E ele chama sobre Narciso, e ele fala um conto muito legal. Ele fala assim, o Oscar Wilde fala que o Rio cantou 3 vezes, para encurtar a história, cantava assim, olha que saudade de Narciso. Porque quando o Narciso se olhava em mim, quando o Narciso se olhava em mim, né? Quando o Narciso se via em mim. Aí as plantas falavam assim para ele, Rio, deixa de ser trouxa, Narciso não te amava, Narciso te olhava e te usava, porque ele olhava para ti para se olhar. Aí a terceira vez acontece isso, mas a terceira vez o Rio fala assim, ai que saudade de Narciso. Porque quando o Narciso olhava para mim, eu me via em Narciso. O Rio também era narcisista, irmão. E às vezes as pessoas vivem um amor assim, infelizmente, dentro da igreja. Elas se olham no outro
para se olhar. Elas servem o outro para serem servidas. Elas não servem o outro como consequência de um relacionamento que elas têm com Deus. E aí é onde acaba. E o altar é relacionamento. Por isso que a marca do nosso sacerdócio é perdão. Por quê? Porque a marca do nosso sacerdócio, perdão, é relacionamento. Por isso que Melquisedeque, quando aparece para Abraão, o único momento da Bíblia que aparece é Melquisedeque físico, né? Gênesis capítulo 14 fala que ele aparece com pão e pão e vinho. Por quê? Porque o pão é a marca da graça. É o alimento que a gente recebeu sem merecer. Vinho é a marca do sangue, é a misericórdia. Certo? Que foi derramada pra gente não receber o que merecia. Por isso que perdão... O que é perdão? Graça e misericórdia. Qual é o meu sacerdócio, teu sacerdócio? Realidade de altar. Perdão, graça e misericórdia. Esse é o sacerdócio de Cristo. Esse é o nosso sacerdócio. Para que a gente só consegue perdoar se a gente sabe o amor que foi derramado por nós. Por isso que a maior marca... eu sou justo ou sou injusto? Não sei o quanto tu perdoa. Jesus colocou um parâmetro que é a parábola do credor incompassivo. Ele fala que o rei perdoou uma dívida, vamos lá, de 1 milhão, e o cara não conseguiu perdoar uma dívida do outro que devia para ele de, sei lá, 100 reais. E Jesus fala assim, por que tu foi injusto? Peraí, então, eu sou injusto quando eu não perdoo. Então, qual que é a marca da justiça? Perdão. Amor. Então, tu é justo diante de Deus porque tu entende o que tu recebeu. E assim como Paulo, tu é escravo desse amor, então tu ama o que Deus ama, porque tu não tem como pagar, então eu vou amar o que Deus ama. Show de bola. Caraca. Minha cabeça agora. Amem as pessoas. Não como se não vai ser mãe, porque... Mas amem as pessoas numa realidade. Sabe por quê? Porque as pessoas às vezes vão te ferir. Uma das frases mais incríveis que eu ouvi... Às vezes não. Com certeza em algum momento elas vão te ferir. Mas uma das frases mais incríveis que eu ouvi do bispo, e ele não falou pra mim, ele falou num rolê, mas eu... Essa é a beleza da minha memória, às vezes grava as coisas. Mas, assim, glória a Deus pela memória. Mas, assim, o fato é que ele falou assim, eu pastoreio... Ele falou assim, a marca de amar ao ponto de tu pastorear até os teus acusadores. Porque no final de tudo, existe uma marca que é andar uma milha a mais. Jesus, ele fala, ele redefine, né? E as pessoas às vezes não querem fazer isso, as pessoas não vivem isso nos bancos das igrejas. E é uma coisa que a gente tem que se policiar. Mas, por exemplo, assim, Jesus, ele fala aqui, se teu irmão te pedir para andar uma milha, anda 2. Teu amigo e tal. Mas depois ele fala para orar pelos inimigos também. Porque da minha parte não tem inimigo. Eu sempre vou. E uma das coisas mais legais é que Jesus, ele fala disso, ele fala assim, se teu irmão te pedir a capa, essa minha túnica. Capa é o teu senso de senhorio. Capa é a tua dignidade, a tua autoridade. Então, se teu irmão te pedir a capa, dá também a túnica. Deixa eu perguntar para você que me ouve, que nos ouve, nos assiste, na verdade, o podcast. Você conseguiria, porque a vestimenta, né, a túnica é comportamento. Tu conseguiria sustentar um comportamento diante do Senhor ao ponto do teu comportamento de amor diante do Senhor pela vida do teu irmão cobrisse a vida dele? Porque Jesus, 1 João fala o quê? Que o amor cobre a multidão de pecados. Tu consegue cobrir, tu consegue caminhar. Quantas milhas tu consegue caminhar para cobrir o teu irmão? Qual é a tua disposição para cobrir em amor o teu irmão? Tu conseguiria ficar nu, quer ficar exposto? Para que dá? Porque tu exposto, tu tá vendo uma vida reta diante do Senhor, mas para cobrir o teu irmão que ainda não tá. É disso que se trata, amor. O quanto tu consegue se derramar. Porque eu creio assim, a gente fala de realidade do altar, porque a gente fala de avivamento. Todo mundo fala de avivamento. E avivamento não é uma coisa do céu, acredito que avivamento é uma coisa da terra. Avivamento é uma coisa da terra. O céu tá sempre avivado. Tá ligado? Os querubins, eles todo mundo louvando até agora. A gente tem que se conectar a essa dimensão. E a Bíblia fala que a gente falou da mulher do fluxo, da mulher de Samaria. E Jesus faz aquela pergunta legal, né? Fala assim, me dá água. E Jesus vai pedir água de novo, sabe onde? Na cruz. E ele fala assim pra mulher, dá água. Ela fala, o poço é fundo, o poço realmente é fundo. Porque caminhos mais profundos do Senhor é fundo. Só que tu tem o que tirar. Tu tem um cântaro, eu tenho um cântaro, ele deu um cântaro. Agora eu consigo buscar a água que Jesus quer. Agora, pra que Jesus quer a água? Porque ele tá com sede. Tu consegue romper pra pegar essa água, para que ele pegue essa água e derrame sobre o povo. Tu consegue ser aquele que vai romper? Porque a figura de Jesus, de Davi com os valentes, né? A Bíblia fala que Davi suspirou, eu quero água. Ai, quem me dera tomar da água de Belém. A Bíblia fala que 3 valentes pegaram, romperam a fileira dos filisteus inimiga, romperam a fileira inimiga, pegaram a água de Belém, trouxeram para Davi. Davi falou, eu não vou entregar nada para o Senhor que não me custe. Ele pega, ele derrama água. Aí eu e tu podia pensar assim, meu, que desperdício, velho, quase morri, cara, olha que esforço que foi para... Podia pensar isso. Mas qual que é o princípio? Qual que é o princípio? Ele derramou algo. Se a gente entregar algo, eu creio que Jesus está querendo alguém que entregue água. Quando tu ama, tu entrega a água na mão de Cristo. E ele vai pegar essa água e ele vai derramar.
Por isso que o Espírito Santo é derramado, porque eles ficaram em atos, lá no cenáculo, romperam em oração. Como eu rompo hoje? Oração, jejum, busca, derrama amor, serve, busca relacionamento. Se alguém te ferir, não fica querendo ter... eu quero ter razão porque eu tenho que mostrar, eu tenho que provar. Não tem que provar nada para ninguém. Não. Por isso que Jesus ele fala uma coisa muito louca. Ele fala assim, se alguém dá um tapa, dá a outra face. Jesus, isso é coisa de trouxa. Isso é coisa de quem tem soberania. Porque se tu toma um tapa e cai nocauteado, tu não tem soberania. Agora, se tu pode dar outra face, é porque tu resistiu. Sim. E a nossa marca é que existe sempre em amor. Altar é realidade de amor. Tudo que a gente faz, qual que é a realidade? E eu passei por isso. Então eu cheguei aqui, e só concluindo lá no começo, que eu faço essa, né? Mas só para concluir a questão, quando eu entendi isso, que eu sempre vou ter um altar, e isso se reflete em tudo. Eu sei que o podcast não é sobre relacionamentos, mulher, mas eu tava, como eu conheci a Ana, que também se chama Ana, noiva, e ela vai estar vendo, mas assim, a questão de o princípio que a gente se relacionou, e eu falei para ela, antes da gente começar a namorar, a gente teve uma conversa, você que está ouvindo pode achar certo ou errado, pense o que você quiser, mas eu falei para ela assim, eu quero te explicar uma coisa, para que depois que a gente comece a namorar, case, a gente tem a intenção de conduzir o casamento, mas que eu não tenha nenhuma conversa dessa, que vai ser bem claro. Eu falei para ela, existe uma coisa na minha vida que eu não negocio, eu falei para ela. Porque a nossa vida, ela é o altar e ela depende do altar. Só tem vida se tu tem um altar. E eu falei para ela, falei assim para ela, nunca pede para eu escolher entre minha família e o altar. Eu falei, porque eu já vou te dizer a resposta, eu vou escolher o altar. Mas a família não é o primeiro ministério? Às vezes é a primeira idolatria. Ela só é o primeiro ministério se ela passa pela realidade do altar. O que tu desenvolve como trabalho, ele só é teu trabalho de verdade para glorificar a Deus se ele passa pela realidade do altar. Porque se ele não passa pela realidade do altar, ele pode se tornar uma idolatria. Teus amigos, não importa. Se não, coloca tudo no crivo do altar. E eu falei uma vez para ela, a gente pode ter desentendimento durante a vida? Talvez vai ter. Relacionamento. Homem e mulher, ou amizade, qualquer relacionamento. Agora, tem conflito de personalidade, tem conflito de personalidade, mas sabe onde é que tu tem que resolver ele? Chama pro altar. Sim. Uma vez eu falei para ela estava orando no culto, e ela veio depois, assim, eu falei para ela, eu orei com ela no canto, assim, antes de entrar para pregar, e eu orei com ela, e eu falei para ela, que a gente sempre se encontre. Porque o dia que, cara, a gente pode se desencontrar num projeto, numa ideia, naquilo que a gente quer fazer em casa, em qualquer coisa, num relacionamento, um momento talvez se desencontre. Mas o dia que a gente se sentir desencontrado, ou se algum dia a gente se sentir, talvez que a gente perdeu o compasso entre a gente, que a gente sempre lembre que existe um altar. Onde é que eu vou estar te esperando? No altar. Onde é que tu vai estar esperando? No altar. Porque casamento é Cristo e a igreja. Você pode ter um casamento maravilhoso. Se não for Cristo e a igreja, eu te falar, você tem tudo. Às vezes uma empatia, mas não tem casamento. Mas casamento é Cristo e a igreja. E onde é que Cristo e a igreja se encontram? No altar. Homem e mulher, homem é Cristo, mulher é igreja. No altar. Por isso que quando tu vai casar, a noiva espera o noivo no altar. A igreja está onde? Eu estou no altar esperando o noivo voltar. Ele já está se relacionando, mas ele vai voltar, vai resgatar. Por quê? Porque é no altar que existe resgate. Qual é a realidade do altar? Resgate. Quer ver um resgate? Qualquer área da tua vida, vem para o altar. E eu não estou falando do altar físico, tá? Eu não estou falando, venha para o altar aqui. Não, não estou nem venha no culto. Mas venha para o altar. Vai para o teu espírito, vai para a realidade, vai para as escrituras. A gente vive uma era onde tem tanto especialista e tanta coisa. Estou falando que você não deve ouvir os especialistas, amém? Mas as palavras se tornaram tanta intelectualidade, sabe? Ficou tudo o meu intelecto, a minha intelectualidade. Tudo quer ser justificável. Tudo quer ser justificável, tudo quer... Se vai existir um trono branco, já vai existir um juízo. Para que eu vou ficar me preocupando com o juízo de alguém agora? Irmão, vai ter trono branco. E se alguém te condenar, é muito legal isso aí. Se alguém te condenar, chama o trono. Vai de segunda instância, entendeu? Vai ter o trono branco, chama o sangue, passa o sangue. Porque as pessoas não entendem a questão de aliança e altar. Leia Hebreus também. Leia a Bíblia toda. Mas, leia isso, leia aquilo, é um livro maravilhoso. Mas Hebreus é maravilhoso, por quê? Mas só para concluir esse pensamento, quando eu entendi isso hoje, mas Deus tem uma aliança contigo. No altar vai se encontrar uma aliança. Deus tem uma aliança contigo. E Deus sabe a aliança que Ele tem contigo. O problema, e Deus é Deus de aliança, o problema é que a gente não sabe a aliança que a gente tem com Ele. Eu tenho aliança com Deus, mas qual que é a tua aliança? Porque a aliança tem uns termos.
Isso não é aliança. Aliança não é uma concordata, não um contrato. Aliança é uma realidade. E aí tu percebe isso no ponto final de tudo, mas tu pensa que, assim, Hebreus vai dizer para ti que existe... A minha aliança, ela é superior à do Antigo Testamento, porque ela tem um sangue que é superior. O sangue de animais do Antigo Testamento cobria o pecado. O nosso hoje não só cobre, como remove o pecado, que é o sangue de Cristo. Eu tenho um sacerdote superior que é sumo sacerdote, que é Cristo, que oficia não num templo físico, mas diante de Deus dia e noite, orando e cobrindo. Ele entende as nossas situações, porque ele foi feito homem. Então, entender as coisas que estão sobre nós. Então, eu não preciso mais viver escravo. Por isso que eu sou um templo vivo, eu tenho um altar e eu tenho dentro de mim a arca, que é Cristo, a presença, que eu falei antes, Cristo em vós, a esperança da glória. E o que vai manifestar? Apocalipse capítulo 11, versículo 9. Vai manifestar trovões, que é a marca de revelação. Vai manifestar vozes, que é a marca de direção. Que ele responde as coisas, né? Ele viu a arca, João viu, tinha isso. Então, relâmpago, revelações. Tu tem a marca de revelação no teu espírito, no altar. Vozes. Tu tem a marca de vozes no teu altar, porque tu tem uma voz. A voz é espírito. Deus fez o homem em imagem e semelhança. Imagem, o que é a imagem? Composição das partes, totalidade, homem e mulher. O que é voz? Espírito. Por isso que governaria tudo pela voz. Deus criou tudo pela voz. Nós temos uma voz que é a marca do espírito. Então, voz que é direção, e no espírito nós temos direção. A marca da tempestade, que é sinais. Nós temos sinais. A gente não é um caçador de sinais. Não seja uma pessoa que... Ai, meu Deus. Ai, eu preciso caçar. Ou senão, nós não caçamos sinais. Os sinais hão de acompanhar aqueles que creem. E eu creio. Por isso que fé não é PNL. PNL tem seu valor. Mas fé não é PNL. Porque PNL eu falo para programar minha mente, para acreditar. Fé eu falo porque eu criei já. Cri, por isso falei, Paulo fala. Então é sinais. Tu tem a marca de terremoto, que é ocupação. Tu vai ocupar os teus espaços. Deus vai tremer e vai ocupar os espaços. Porque a igreja, quando orou, Atos capítulo 4, no final da oração, a Bíblia fala que tremeu aquele lugar. Paulo e Silas, Atos 16, louvando, tremeu a cadeia, eles ocuparam o espaço deles como igreja ali, e fez todo o manifestar de Deus ali naquele lugar. E aí tu tem a questão, a ocupação é a última coisa que tu vai ter, é saraivada, que é a marca do fogo, que é a questão de autoridade. Então, no altar tu vai sempre encontrar revelação, direção, sinal, ocupação e autoridade. E essa é a marca da realidade do altar vivo. Todos os dias da tua vida. É possível. Caramba, muito obrigada, Jairo. Na semana passada, eu abri uma caixinha de perguntas e eu esqueci de falar no programa. Então, peço perdão para quem mandou as perguntas e eu não respondi no outro programa, porque eu realmente esqueci. E aí, tem umas perguntinhas aqui que eu acho que posso perguntar para você? Pode perguntar. Então, se eu não souber, eu vou dizer que não sei. Vamos lá. Nossa, tem vários aqui, ó. Show de pergunta! Falei no 1 milhão, né, cadeira? Sobre alma e espírito e como eles se comunicam entre si. Acho que a gente... Falou um pouco já. Comunicação entre alma e espírito. Deixa a tua alma totalmente muda, esvazie, para você falar só no espírito. Carne e espírito, Gálatas 5, não tem comunhão, militam um contra o outro. Qual a comunicação entre eles? Brigam o tempo todo. Ou seja, esvazia a tua alma para manifestar a realidade do espírito no teu corpo. É isso aí. Sobre os níveis de intimidade com Deus. Eu acho que essa questão de níveis é... A gente usou uma analogia na célula esses tempos, que era tipo assim, quando você está entrando num rio. Que isso, que é a figura de Ezequiel. Isso é mesmo, melhor coisa para entender intimidade. Isso, que bate na canela, bate no joelho, bate na cintura. Porque são as medidas que tu vai indo profundo. E Ezequiel é louco porque vai de côvado em côvado, né? 500 côvados. Eu não sei de medida, com certeza sabe muito mais que eu e a rapaziada da engenharia, mas a questão de medidas, né? E ele vai subindo até a hora que ele não dava mais pé. Sabe por que é legal disso? Eu só aproveitar essa questão de intimidade para explicar uma coisa sobre renúncia, às vezes, e como eu entendo ela. Renúncia, Deus, tipo, as pessoas falam, né? Sempre vai existir uma renúncia, sempre. Qual que é a renúncia? Tudo. Só que o tudo sempre vai ser a medida. Tudo vai ser 2 moedas igual a viúva, ou tudo vai ser um vaso de alabastro derramado. E é legal isso, por causa que essa questão do derramar que a gente estava falando antes, né? À medida o quanto eu quero derramar na mão do Senhor, o quanto eu estou disposto a derramar. Porque todo mundo achou que era desperdício. Judas falou, por que não entrega isso para os pobres? Aí Jesus falou assim, os pobres vocês sempre têm. Mas a entrega derramada dela nos pés de Jesus fez Jesus falar assim, toda a Bíblia é inspirada pelo Espírito. Mas tem uma coisa que o próprio Jesus fala que ia ter que estar na pregação do Evangelho, é a história, porque ele fala assim, porque o que essa mulher fez vai ser contada, vai ser lembrado em todo lugar onde foi pregado o Evangelho do Reino.
Tinha uma intimidade, para esse derramar total dela. Por que eu estou falando disso? Porque a renúncia, Deus sempre vai te pedir uma renúncia. Vida com Deus é vida de renúncia. Isso é ruim? Não, isso é maravilhoso. Porque quando você entender que a renúncia é o excesso. Então, como é que funciona? Tem você e Deus. Quanto mais você vai adentrando em Cristo, certo? Isso vai te exigir uma renúncia. Por quê? Porque o que é teu vai ficar em excesso. Então eu renuncio o que? O que é meu? Minha vontade, pensamento e sentimentos. Eu vou renunciando cada vez mais. Quanto mais eu adentro no rio, na profundidade, eu renuncio os excessos. Até a hora que você chega num ponto que não tem mais nada teu. Então, ou seja, quanto mais tu se lançar em Cristo, mais de ti fica para trás. Quanto mais ele crescer, mais de ti é diminuído. Por isso que eu preciso entender renúncia desse jeito. Então, quanto mais eu querer ter de Deus, mais de mim vai ter que ficar para trás. E eu vou ter do quê? Dele, que é maravilhoso. Eu tenho que liberar espaço para ele estar na minha vida. Total. Então vai ter o quê? Sempre o dele, cada vez mais, até chegar ao ponto que seja tudo. Agora, pensa na renúncia de Paulo. Olha só, qual que era a medida que Paulo tinha que renunciar? Não sei, pergunta para ele que viu o terceiro céu. Ao ponto de ele escrever em Filipenses 3 que ele considerava tudo na vida dele perca, a fim de ganhar o quê? Qual que é o prêmio da soberana vocação? É salvação? Não. Se o prêmio da soberana vocação fosse salvação, seria por obras. E a salvação não é por obras. Paulo, ele canta a bola. Qual que é a minha vocação, a tua vocação? Hebreus 3 também foi chamado de vocação celestial. É você ter um relacionamento. E qual que é a marca desse relacionamento? Ser parecido com Cristo. Por isso que ele fala, eu considero tudo perca, a fim de ser encontrado em Cristo e ele encontrado em mim. De ser achado nele e ele em mim. Relacionamento. Ao ponto de que eu seja... Qual que é o prêmio da soberana vocação? Qual era o desejo de Paulo? Ser parecido com Cristo. Então, qual é o nível de intimidade? É o nível da tua renúncia. Quanto mais tu quiser de Deus, mais de ti vai ter que ficar para trás. Então quer dizer que isso é uma obrigação, é um peso? Não. Aí tu vai entender que quanto mais tu te vir, ele vai colocar uma fome, ele vai colocar uma sede, ao ponto de tu querer essa fome, essa sede, e ao ponto de que isso vai começar a te tirar. Resumindo, quando eu vim para Vinhedo também eu tive uma marca de uma transferência. Eu orei, tinha uma experiência de orar com o bispo, eu senti que algo saiu dele, entrou em mim, bagunçou a minha mente, mas eu tive essa experiência porque eu tinha uma fome, uma sede dessa realidade. E Deus me conectou a alguém que podia derramar algo na minha vida. Só que quando derrama esse algo, tu se torna responsável daquilo que tu recebeu. E essa responsabilidade é a ideia do quê? Eu vou renunciar ao que é meu, para poder viver o que é do Senhor. Então, o nível de intimidade é isso. Tudo determinado pelo nível da tua renúncia. Show. Vamos ver. Ministérios. Thaís. Só tá ministérios? Ministérios. Ó, deixa eu usar o meu dom de revelação aqui. Ministérios. Não sei se com ministérios... Ministério é serviço, certo? Muitos são os ministérios. Deixa eu falar, então, um é o Espírito. Eu não sei exatamente o que a pessoa quer saber, mas saiba de uma coisa, você tem todos os 5, se eu quero falar isso aqui, você tem todos os 5 dons, certo? Os 5 ministérios de Efésios capítulo 4, versículo 11, em proporções diferentes, para que você se torne um com a igreja. Então, faça parte de um ministério. Exerça o teu dom e o teu chamado. Uma frase encorajadora dentro dessa... A próxima era chamados de Deus. Chamado de Deus. É importante entender. Vou fazer rapidamente aqui entender. Propósito, objetivo final de tudo. Tu vai entender que o propósito, ele passa por aquilo que... Para te viver o propósito, tu vai ter que viver um envio. Certo? O envio é que Deus te envia para aquele lugar, certo? O Espírito, João capítulo 3, Jesus fala: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito, e o que é nascido do Espírito vai para a gente não vê, mas ouve a sua voz, é para onde o vento sopra. Isso é envio. O envio vai te levar para o propósito. Mas para você viver um envio, você precisa viver um chamado. O que é chamado? Aí as pessoas ficam ludibriando, né? Fantasiando, botando Hollywood, chamado aquilo. Deixa eu te falar o que é chamado. Teu nome é Ana. Ana, isso é chamado. Só que para você ter um chamado, você tem que saber a tua identidade, porque você tem um nome. Então, no começo de tudo, quer viver o que é chamado? Saiba a tua identidade, porque é na tua identidade que Deus vai te chamar, pelo teu nome. Te chamei pelo teu nome. Fala. As pessoas fantasiam muito. Então, tem identidade, vive o chamado, e quando você chama, você responde esse chamado. Oi, porque eu sei quem eu sou. Entendeu? Aí Deus me chamou. Oi, eu respondo, eis-me aqui. E ele vai me dar ele me chamou, eis-me aqui. Ele vai me dar um envio para eu cumprir o propósito. É igual aquela passagem de Pedro, né? Jesus pergunta: Pedro, quem tu és? Agora, isso aí. Mas é a questão que eu pergunto quem ele é, na verdade. Ele fala assim: quem vocês dizem que eu sou, né? E ele fala assim: olha, o Senhor é o Cristo. Tá? Ele sabia quem Cristo era. E aí que vem a questão de saber quem tu é. Tu só sabe quem tu és, tu sabe quem tu é em Cristo. Porque Pedro fala, era Simão. Ele responde, Jesus fala assim: Simão, não foi pai. Fala, Pedro, não foi carne e sangue te revelaram, mas foi meu Pai que está no céu, e por isso que digo que tu és pedra. Essa é a identidade de Pedro.
Agora, toda vez que Pedro estava na alma, ele era Simão. Simão cortou a orelha. Simão vai ser peneirado. Agora, quando ele estava no espírito, ele era Pedro. Você tem uma identidade no teu espírito. Essa identidade precisa se manifestar. Isso, o chamado está na tua identidade. Por isso que o que acontece? Isaías capítulo 6, ele fala assim, ele tem toda aquela... Isaías tem 3 visões. O teu chamado vai ter 3 visões. A visão de quem Deus é, a visão de quem tu é e a visão de como está a situação das pessoas. Certo? Que ele fala, tá todo mundo o povo de impuros lábios, o que eu faço? E Deus faz uma pergunta muito louca, né? Toca a brasa e fala assim, fala assim, quem há de ir por nós? Só tinha Isaías na sala. Imagina Isaías. Quem enviaremos? Ele não faz isso, ele fala assim, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Então responda. O céu está perguntando. Chamado também é você entender que o céu tem uma pergunta. Às vezes a gente olha e pergunta para o céu o tempo todo. Pergunte para o céu, pode. Mas o céu tem perguntas. Você está pronto para ser a resposta? Isso é chamado. Caraca. Tem uma aqui, achei bem legal. Qual é o peso de uma entrega sacrificial para quem vive no altar e o que não realizar isso pode ocasionar? Boa. Aquilo que eu falei antes, questão da renúncia. Qual é o peso de uma entrega? Porque a tua entrega determina a tua autoridade, porque determina o teu relacionamento, certo? E qual o peso de você não entregar? O peso é que você não vai viver o que você tinha para viver. Você vai completar a sua porção. Você não vai completar a porção. E aí vai acontecer o quê? Tem um prazo. Tu tem um tempo de vida. Deus sabe quanto tempo de vida você tem. E Ele sabe o tempo que você precisa fazer o propósito. Se você não cumprir esse propósito, como a gente falou antes, o propósito continua, ele vai ser redistribuído. Então assim, a porção do teu espírito, ela está no teu espírito para ser desenvolta e você cumprir a jornada e entregar o testemunho que Deus deseja por completo. Se você não completar, o dia que chegar o tempo e você não conseguir completar, você vai ser recolhido e ele vai ser redistribuído. Então assim, tudo que o Senhor te pedir, te entrega. Agora, não entra num desespero maluco. Ai, meu Deus, e se eu não entregar? Assim, se você sabe o que o Senhor te entregou... Entenda os seus ciclos. Entenda os ciclos. Senão fica parado no lugar que o ciclo vai voltar. Agora, isso é importante falar. Se você não cumprir o ciclo, ele vai voltar. Para que você entregue o testemunho. Deus deseja que você entregue o testemunho. Por isso que a gente tem tantas situações que ficam se repetindo. Às vezes não, em cenários diferentes, com pessoas diferentes, mas a situação é a mesma. Por quê? Porque tu vai ter que completar a medida que completou no outro. Porque você vai ter que ter um posicionamento que lá atrás você não teve. Isso aí. Ou às vezes, tipo assim, tu completou 98%. Pô, faltou 2, vai ter que passar de novo. Vai ter que não, quer dizer que eu tenho que fazer 100% de novo? Não, vai completar os outros que faltam. Mas Deus está buscando o tempo todo. E pra gente é difícil entender a medida das coisas, entendeu? Por causa que quem era o aferidor da medida? Ezequiel 28. Era Satanás. Ele caiu, a medida se perdeu. Onde eu encontro a medida? No Espírito. Agora, não nomeie as coisas como perca. Nunca é uma perca. Se Deus te pediu, tu não conseguiu fazer aquela entrega, busca do Senhor. Agora, deixa eu te falar. Agora eu tenho que falar. Vamos falar a realidade. A realidade de todas as coisas aqui. Se Ele te pediu e tu não entregou, deixa eu te falar que vai chegar uma hora que tu não vai conseguir correr, porque Ele já te pediu. Aquilo já não cabe mais. Você que está me ouvindo, você que me escuta e nos assiste, Deus rejeitou Saul no trono. Não falou que rejeitou Saul rejeitou Saul no trono. Só que Saul entrou numa ideia que ele não estava mais voltado ao propósito. Ele se desviou de tal maneira que não tinha mais tempo para cumprir o que Deus queria. E Deus fala para Samuel, e Samuel amava Saul. Talvez tem coisas na tua vida que você ama. Tem pessoas na tua vida que você ama. E não tem que deixar de amar. Mas a Bíblia diz que Deus olhou para Samuel e falou, por quanto tempo ainda tu vai ter pena de Saul que eu já rejeitei? Existem situações, eu estou não falando pessoas, mas situações que elas promovem contigo. Vocês juntos promovem situações. A situação em si, eu estou falando contra a situação. Contra os espíritos que às vezes envolvem essa situação. Que Deus já rejeitou. Não volta mais para essa situação. Entendeu? Não tenha mais pena da situação. Tem coisa que a gente tem que cortar pela raiz. Eu falei isso para uma pessoa, não sei se foi semana passada, que tem algumas coisas que não podem mais ter acesso a você. Isso aí. Você tem que filtrar quem te acessa, quem acessa seus sentimentos, quem senta na sua mesa. Isso. Porque por mais que você ame alguém e você queira conviver com aquela pessoa não tem. Isso, e a questão que pega, que as pessoas às vezes elas não conseguem entender, é a questão da separação, né? De ser livre. A pessoa fica assim, pode tal coisa, pode aquela outra coisa. Tem 2 coisas só na tua vida que tu não pode. Ficar debaixo da água e voar. Né? Direto, pode tudo. Então tem essa liberdade em Cristo. Cristo te fez tão livre. Tão livre. Deixa eu falar uma coisa agora. Cristo te fez tão livre quando te salvou que tu pode fazer o que tu quiser na tua vida. Pode fazer o que tu quiser. Só que se tu entender a obra de Cristo, tu vai olhar para ele e falar assim, mano, não tem outra vida que eu quero viver pelo que ele fez. Então assim, a pessoa que fala, entender essa liberdade, entender que tem coisa que convém para ti, Ana, que não convém para mim.
no testemunho. Quer ver exemplo? Pergunta boba, 2022 as pessoas fazem ainda. Boba não, mas é que pra mim é muito estranho 2022 a igreja tá debatendo isso ainda. Pode tatuagem? Não pode tatuagem. Beleza? Eu vou te falar. Não tem pode ou não pode. Tem, é lícito pra ti, pro teu testemunho, porque às vezes Deus tem pra ti um chamado missionário e quer te enviar pra um lugar onde tu não entraria com tatuagem. Então pra ti, deixa eu te falar, não é lícito. Porque vai ferir onde Deus quer te levar. Agora, pra ti que não é essa a questão, o ponto não vai mudar em nada, inferir nada, pode, tatue. Entendeu? No final é assim, agora, só é pecado se for feia. Tatuagem feia é pecado. Tatuagem feia é pecado. Meu Deus, tatuagem. Brincadeira, tô zoando. Brincadeira. Cadê essa parte? Mas o ponto é, busque de Deus. Percebe que no final, tudo vai ser conduzido por não é um pode ou não pode. Que as pessoas querem um pode ou não pode, porque elas querem uma regra. É o teu relacionamento com Deus. Por qual o papel de um pastor? Ela vai gerar ou ela vai compactuar com o seu testemunho? Isso. Por quê? Porque no final, aí a pessoa fala, o pastor ele é feito para mandar. Não. O papel de um pastor, 1 Pedro vai dizer também, é conduzir as pessoas a terem um relacionamento com um bom pastor. O meu papel pastoral, por isso que pastor, uma coisa que me libertou, não é um cargo, não tinha nada. Pastor, ele é um coração. Eu vou dar alimento a você para que você fique maduro, para que você possa dar alimento e você tenha um relacionamento com Cristo. Existe um estágio, eu queria só terminar com essa, para as pessoas entenderem, mas até pela questão da entrega. A tua entrega vai sempre, tu nunca vai ficar sem. A tua renúncia, o que culmina eu não me entregar? Tu não poder ver um estágio maior. Porque quando se converte, é igual uma criança, tu toma leite. Pedro fala disso, toma leite materno, ansia pelo leite materno. Depois você vai comer pão, depois você vai comer carne. Só que o último estágio que tu pode ter do Senhor é o que eu percorro, acho que todo mundo deveria percorrer, é o estágio onde ele olha para os discípulos e ele pergunta, Senhor, por que o Senhor fala em parábolas para os outros? Porque foi para vocês, não é para todo mundo. Para vocês foi dado conhecer os segredos do reino. Eu quero conhecer os mistérios. Essa é a maturidade de um discípulo. Todos chegarão lá, não, tem gente que se contenta com leitinho, tudo bem. Não quer dizer que a pessoa vai para o inferno. Entendeu? Salvação é graça, não é isso. Mas se tu tem uma coisa vasta que é o reino para te conhecer, corre tua vida por isso. Entrega tudo o que for possível. Fala igual o Paulo. Considero tudo perca, irmão. Tudo é perca. A fim de ganhar Cristo. Eu quero ver Jesus. Eu oro para Jesus, uma coisa engraçada. Mas eu oro Jesus, não quero passar dessa vida sem te ver aqui nesse lado da eternidade. Uma coisa que me ajudou muito a entender tudo foi a passar por... Isso tá gerando um testemunho? Boa. Porque se eu tô passando por uma situação que, aos meus olhos almáticos, assim, é horrível pra mim, mas tá gerando algo, então beleza. E deixa eu te falar, Deus vai te colocar nessa situação. Eu vou passar por isso. Então, tipo assim, todas as situações boas que eu passo é um testemunho porque mostra a bondade de Deus, isso. A misericórdia, a graça, etc. Mas toda situação ruim também é um bom testemunho. Porque mostra a bondade de Deus, graça, todas as coisas acima de todas as coisas. Isso aí. Mas a questão, só deixa eu contar um negócio do testemunho, vai te levar a fazer o que tu não sabe. Há um tempo atrás, eu sou sulista. Se você é sulista e me escuta, você vai entender o que eu estou dizendo. Os sulistas têm muito essa questão de preservação. E todo mundo deve ter um pouco de autopreservação. Uma barreira. De autopreservação, assim e tal. Eu fui fazer um passe de ônibus em Campinas, né? Para usar o passe de ônibus em Campinas, tal, num projeto que eu estou envolvido lá. E aí eu cheguei no passe de ônibus e Deus vai te falando por sinais. Deus vai te falando por sinais. Eu entrei numa eu tava com o pai da Ana lá. Ele tava falando para mim que ele evangelizava no presídio. Que ele evangelizou no presídio umas vezes, um cara se converteu e quando ele falou isso, tava falando de presídio, passou o carro da polícia. Eu falei, aí tu vai ligando os sinais. Aí tu, tem alguma coisa que vai acontecer. Eu entrei na casa dela, a mãe dela tava com uma criança, que é vizinho delas, ensinando sobre formas. Aí tinha uma sequência de formas, tava assim, círculo, triângulo, quadrado. E eu me chamou a atenção, falei, cara, uma coisa. Cheguei nesse local, vou resumir o testemunho, cheguei lá para fazer o passe, olhei do outro lado, eu vi um cartaz com círculo, triângulo, quadrado. Eu falei, Deus quer fazer alguma coisa aqui. E tu vai começando a ter uma vida ativa com Deus. Quando tu tem esse pensamento que tu falou, qual o testemunho que Deus quer que eu gere nisso aqui, tu vai ter uma vida totalmente ativa. Cristianismo não tem nada passivo. Ele é pacificador, mas não passivo. E aí tu vai... Então, uma vida ativa com Deus. Deus está falando contigo o tempo todo. Deus quer gerar um testemunho o tempo todo. Vai para onde Deus está te mandando. Deixa eu falar para você. Se você entregou sua vida para Cristo, não vai mais aonde te convidam. Vai onde Deus te envia. É diferente. Deus, o Senhor está me enviando lá, então vai lá porque vai ter um testemunho. E aí tu vai nessas coisas. Resumindo, aí eu senti assim, vai lá e ora. Eu falei, ora, velho. Amém, vou lá orar. Amém, vou orar. Aí eu falei, Deus, orar sobre o quê? Quando eu perguntei, orar sobre o quê? Perguntei, orar sobre o quê? A mulher do ponto de ônibus do meu lado falou assim, aí tem que, pra outra mulher, tem que cuidar, né? Porque a gente percebe que aqui, semana passada, passou um cara aqui e começou a roubar o celular de todo mundo. Lembra que eu falei do presídio? Eu falei, então vou orar contra o espírito de roubo nesse local.
O nome da rua era 11 de agosto. 11 de agosto é dia... Tu vai ligando os sinais. Era o dia... Então, tu vai entendendo que naquele cenário Deus quer algo. Não é místico. É bem prático e bem real. Tipo assim, 11 de agosto é o dia do estudante. Foi dado o dia do estudante porque Dom Pedro reconheceu 2 cursos. Um em Pernambuco e um em São Paulo, de superior. Que era o curso de Direito. Lembra que eu falei do tribunal? Tem tudo igual. Espírito de roubo e tal. Atravessei a rua. Quando eu atravessei a rua, tinha um bilhetinho no chão. E nesse momento, um missionário de Pernambuco, que a gente conheceu em agosto do ano passado, manda mensagem pra mim. Falei, pô, Deus tá fazendo. Aí ele pegou, tinha um bilhetinho, Jesus tá voltando. Tinha um bilhetinho no chão. Falei, meu, rasgado. Falei, cara. Aí quando eu fui orar, Deus falou assim, ó, de joelho. Eu falei, pô, de joelho. Agora que eu quero falar, o ponto sulista, às vezes, preserva o cara e fala assim, de joelho no meio da rua. Joelho no meio da rua. Tinha carro estacionado atrás de mim, com gente dentro. Eu falei, meu Deus. A gente fala assim, sou obediente, mas aí eu quero de joelho. Eu tava com um livro na mão da Ana, que era um livro chamado Ego Transformado. Eu peguei para ler que o livro curti, mas eu nem tinha lido ele ainda. Deus falou assim, ó, abre o livro que eu vou te dar um sinal. O último sinal. Eu falei, velho, abre o livro. Botei foto para ela, inclusive. Página 45, se alguém tem o livro vai saber o que eu tô falando. E fala assim na página, porque a gente deveria se perguntar se de fato conheceu o Evangelho. Porque a gente se vê todo dia sendo arrastado para o tribunal. Olha o contexto das coisas acontecendo. E eu falei, mas lá não é mais o nosso lugar. Porque a gente já foi tirado desse tribunal da acusação por Cristo. Aí ele fala assim, ó. Então a gente tem que dizer como Paulo diz. Eu não me importo com o que vocês falam. Eu não me importo nem com o que eu penso. Eu me importo com o que o Senhor pensa. Daí eu falei, Senhor, já entendi. Fechei o livro, ajoelhei e comecei a orar. Orei ali contra aquilo que Deus estava gerando. Estava na frente de uma universidade, que é o lugar que tinha os símbolos lá. Orei sobre a questão da educação no Brasil, um monte de coisa. Levantei. Aí quando eu acabei de orar, ele falou assim, ó. Levante e sai andando. Levantei e saí andando. Só que eu senti que tinha mais coisa e mudou toda a minha agenda. Por isso que eu quero dizer pra vocês, você quer ter um relacionamento com Deus, tenha uma agenda, se planeje, mas deixa eu falar, se permita Deus bagunçar a tua agenda. Porque se você quer ter uma experiência com Deus, você pode estar indo pro local e Deus fala assim, ó, pega e faz tal coisa. Pô, mas vai sair da minha rota. Seja livre, você é livre, Deus vai mover alguma coisa. Ai, mas e se meu chefe, irmão, vai, só vai, entendeu? Chamada é isso, é você ir. Abraão, sai da tua terra e da tua parentela. Abraão não fosse assim, pra onde? Abraão levantou e saiu andando. Fé é você levantar e sair andando. Amém? Aí aconteceu o quê? Cheguei lá, no final de tudo, aí, enfim, vi outros sinais. Deus mandou entrar num bar, entrei num bar, liguei pra uma pessoa, orei com ela por outros sinais. Resumindo tudo. A última coisa que aconteceu, eu passei minha manhã na Praça Luiz de Camões de Campinas. Nós cheguei num restaurante ali, daí eu falei pro cara, falei assim, ó, eu vou fazer o seguinte, falei pra ele, o cara era o dono. Eu falei, e antes disso eu tinha ido a alguns outros lanchonetes, aí uma mulher ainda pra mim, se tu quer fazer isso que tu faz, uma boa ação, por que tu não compra e dá pro morador de rua? Aí eu tava tão focado, que eu fui meio grosso hoje, talvez, mas eu olhei pra ela e falei assim, uma boa ação é fazer o que Deus quer. Não é fazer o que eu quero, o que parece pra mim bom, eu quero fazer o que Deus quer que eu faça. Aí cheguei pra esse cara, expliquei pra ele, falei que eu vou comprar 2 pedaços de salgados, eu vou deixar 2 bilhetes contigo, falei pra ele, vou deixar 2 bilhetes escritos. Quando eu sair daqui, é o primeiro homem que entrar, tu vai dar esse salgado, porque já tá pago. Pode dar pra ele fazer uma casa, dá. E fala assim, tem esse bilhete que deixaram pra ti. O homem deixou. E a segunda coisa, vai entrar uma mulher. A primeira mulher que entrar quando eu sair daqui, tu vai dar esses outros pedaços de salgado, torta de frango, compreende? E eu falei, tu vai dar esse bilhete. E quando eu tava escrevendo o bilhete, era sobre ego. Deus tinha mandado eu abrir o livro de novo, na página 7, sobre ego que dói. Eu nem li o livro, tá? Mas eu escrevi sobre ego que dói. Daí, quando eu tava escrevendo, o cara chegou pra mim e falou assim, ei, deixa eu te atrapalhar aqui, talvez. Ele falou assim, mas tu não acha melhor pegar essa comida e dar pro morador de rua? Porque gente que vem aqui é gente de muito dinheiro, ele falou. Ele falou, pode pagar por isso. Eu falei, concordo contigo. Concordo por 100% contigo. Só não é o que Deus quer. Mas não é o que Deus quer. Eu falei, mas não é o que Deus quer, cara. Daí ele falou, não, beleza, tá. Aí eu fui lá, fiz. Aí quando eu entreguei pra ele, eu falei pra ele assim, ó, Alexandre, o nome dele. Eu falei pra ele, Alexandre, eu vou te falar uma coisa. Eu falei, as pessoas que vêm aqui, elas têm dinheiro pra comprar talvez todo o teu café aqui, cara. Pagar à vista ainda, no débito, Pix. Eu falei, não vai nem fazer falta. Eu falei, mas o dinheiro que se tem não traz de volta a consciência, não traz de volta a transformação daquilo que foi um ego machucado. Porque no livro falava assim, né, que tu só sente dor no teu corpo quando tu caminha, porque alguma coisa está errada. Então se tu sente dor no teu ego, é porque alguma coisa está errada com ele. Porque tu dói, te dói. Por isso que a gente fala de anular, de esvaziar a alma total, para que tu não seja pego no teu ego. Tu não sente a dor, porque tu não tem ela. Tá esvaziada. E aí eu falei isso aí. Daí quando eu saí com o livro, né? Aí quando eu tava indo pra praça pegar o Uber, um morador de rua me parou. Expedito, o nome dele. E o Expedito falou assim, ó. É muito legal, mas o Expedito falou assim, ó. A gente trocou ideia, eu tinha comprado uma água que eu não tinha bebido, que Deus falou que ia dar pra alguém, dei pra ele, orei com ele. Ele falou, tu tens um livro aí? Eu falei, tenho.
Ele falou, tu gosta de... Ele falou assim, eu gosto de ler, ele falou. Aí ele falou, eu tenho óculos. Ele tava com o óculos preso aqui, né? Ele falou, eu tenho óculos, eu gosto de ler. Eu falei, tu queres o livro? Dele, quero. Eu falei assim, então pega o livro aqui. Aí eu falei, era da Aneira, meu. Nem li o livro também, só tinha essas 2 páginas que Deus mandou, nem consegui ler o livro. Mas quando eu entreguei, eu senti Deus, o mover de Deus falando assim, ó, acabas de esvaziar o teu ego. Entregou. Quando tu entrega, tu esvazia o teu ego. E eu falei, amém. É isso. Por isso que... Por que eu contei esse testemunho? Porque tu se perguntar em cada cenário da tua vida, esse do podcast, Deus está movendo algo. No teu trabalho, na tua faculdade, na tua família, pergunte para Deus. Mas pergunta, Deus, o que o Senhor quer aqui? Porque senão tu vai viver uma vida totalmente sem intenção. 2 coisas que você viva. Viva com intenção. Onde você faz o relacionamento que você tem. Saiba por que você tem. Saiba o que você está lá. Saiba o que você vai fazer lá. E intenção e intensidade é o desafio, sempre. Porque outras pessoas não têm intensidade, mas não têm intenção. Então se perde. Se a unção é uma força vetorial, tô com a engenheira na mesa aqui, ó. Olha, essa é uma força vetorial, certo? Então ela tem que ter a questão da intenção, ela tem essa questão da intensidade. Então tenha intenção e tenha intensidade em todos os momentos da tua vida. Quer dizer que é pra você ver como um bitolado? Não, quer dizer que é pra você fluir nessa verdade. Uau. Mais uma perguntinha aí, a gente pode encerrar? Show de bola. Pergunta valendo 1 milhão. Meu Deus, tem umas aqui. Não vou conseguir fazer todas. Deixa eu escolher. Adão tinha umbigo. Pergunta assim, ó. Adão tinha umbigo? Não, ele não tinha porque ele não foi gerado de barriga de mulher. Vai lá. Não, Show. Tô lembrando um monte de perguntinha engraçada na cabeça agora, que a galera faz quando dava aula assim, de escola bíblica. Né? Dinossauro. Não sei o tempão? O melhor foi Jesus é o filho. Deus é o pai. Quem é o avô? Meu vez me perguntaram essa. Caraca. O avô é Deus. Cara, tem aí. Fale sobre experiências com Deus. Acho que essa é Acabei de legal. contar uma aqui. Você é batizado? Essa é uma pergunta. Mas batizado no Espírito? Não, águas, assim. Porque a pergunta é quando você decidiu pelo batismo? Decidi pelo batismo. Eu fui batizado na outra igreja que eu ia. Eu era católico, certo? Fui batizado, fui católico praticante. Muita gente fala, fui católico, mas não era porque eu era católico praticante. Quando eu me converti, fiquei 6 meses. Eu tinha 15 anos. Queria me batizar. Até porque eu comecei a entender a dinâmica do batismo real das coisas. Uhum. E aí eu quis me batizar. Fiquei 6 meses, minha mãe não deixou eu batizar. E teve um dia muito doido, assim. O dia do batismo foi doido, porque eu acordei, era junho ou julho. Enfim, mas foi isso aí. E eu acordei e era no domingo de manhã. Eu falei, hoje eu vou me batizar. Falei que foi muito louco. Eu na minha cabeça, hoje eu vou me batizar. Aí cheguei pra minha mãe e falei, ó, quero me batizar. E minha mãe, tipo, pode se batizar. Tipo, 6 meses depois de boa, assim. Me batizei. E foi uma marca muito incrível, assim. O batismo, pra mim, uma das coisas mais incríveis pra mim é a marca do batismo. Tem alguns momentos com Deus, assim, duas coisas que eu tenho muito fortes com Deus, que eu lembro, assim. O dia do meu batismo e o dia que eu tive a primeira experiência de revelação da palavra com Deus. Eu tava lendo Ruth, capítulo 1, lá no versículo 16. Hoje parece óbvio que eu vou dizer, mas na época não era. Mas pra mim, eu não tinha ouvido ninguém falar. Então Deus começou a mostrar isso pra mim, as coisas. Que era Ruth indo pra Belém, porque não tinha pão em Belém. E Jesus é a figura do pão vivo, João 6. E Belém, nasceu em Belém, então ele é o pão vivo que desceu do céu, todas essas coisas. E era perto da madrugada, assim. É uma experiência muito incrível. E veio tudo na minha cabeça. Eu não sei explicar pra você exatamente, mas vou dizer como funciona na minha cabeça. Vem como se fosse, tipo, sei lá, uma transferência, uma impressão, assim. Fica aí, pronto. É como se eu só lesse. Deus fala assim, ó, versículo tal, e tu vai conectando o versículo. E quando eu vou falando daquilo que parece que já veio, assim. Eu não sei explicar pra você, mas assim que funciona. Daquela vez foi a primeira vez. Isso. E outras que eu achei. E tem uma muito engraçada que eu achei que Jesus tinha voltado, eu tinha ficado. Muito boa. Você tem tempo pra contar essa? Vou contar. Agora eu tô curiosa. 2012, mais ou menos, tinha a parada do fim do mundo, lembra? 2012 vai acabar o mundo. Acho que era 21 de dezembro. E era dezembro. Aí eu tava deitado, mas eu acho que era 2012. Foi 2012. Ou 2000, mas enfim, vai lá. Aí cheguei lá, orei e tal, aquela coisa toda poderosa, sabe que a oração de 2000, cara? E tal, orando, e checada, não sei do que, espadada pra todo lado. Aí, fui dormir. Aí, a hora que eu deitei e tal, de repente, fechei o olho e tal. Não são. De repente, começo a ouvir uma voz audível, uma voz grave audível. Conforme disse o profeta Miqueias, mano, nossa, velho. Eu abri o olho e a voz não parava, porque tava dormindo, né?
Conforme disse o profeta Miqueias, ó tu, Belém de Efrata, tipo, sobre a vinda de Cristo, o nascimento, e o bagulho louco. Eu falei, mano do céu, velho. Aí comecei a vir, cara, uma sensação de, cara, Jesus tá voltando. Aí eu pensei, será que eu tô ficando? Ou será que ele tá descrevendo, sei lá, pra todo olho verá? Ele começa a juntar um monte de coisa na cabeça. Falei, todo olho vai ver, então ele vai descrever todo o plano da salvação pra todo mundo antes de recolher. Eu mexi em um monte de coisa. Cara, corri pro quarto da minha mãe, meu quarto do meu pai, minha mãe dormindo, assim, abri, na front, assim. E aí abri, cara, nada. E eu corri, porque a janela deles dava pra rua. Abri. Falei, será que eu só tô ouvindo? E várias vozes falando, metendo bala nos versículos. E aí eu pensei, caraca, velho. Aí quando eu abri, eu vi a galera do prédio vindo pra fora. Eu falei, mano, é o Senhor. Eu pensei, cara, eu falo assim, ó, é real. Eu senti que era o Senhor. No sentido de ficar a expectativa, né? De que, mano, é agora, velho. 2 numa cama, vai ser aquela coisa toda. E de repente, velho. Um barulho assim, ó. Um barulho. Não, vou até fazer porque aqui dá pra fazer. Um barulho. Todo mundo na janela tentando ver o que tá acontecendo. Um barulho assim, ó. Tipo de microfone batendo. Daí travou. Mano, eu moro em Blumenau, na minha casa, é perto do Parque Municipal de Blumenau. E os caras estavam testando. Era madrugada já. Os caras estavam testando o áudio do que depois eu descobriria que era uma peça de Natal chamado Magia do Natal. Acho que é Magia do Natal, sei lá, que fala do nascimento de Jesus, mano. Mas, ó, eu falo, sério. Eu vou falar pra vocês, cara, eu senti muito, cara, porque eu tinha acabado de orar, eu vi uma voz na cabeça audível, eu falei, mano, é minha experiência de ouvir audível o Senhor, e ele tá voltando, porque a galera tava na rua, então tava todo mundo ouvindo, todo olho vai ver, todo mundo ouvindo, e pensei, então ele tá descrevendo o plano da salvação pra dizer o que ele ia fazer. Nossa, velho, essa experiência foi engraçada, e a outra experiência que eu gosto muito, foi uma vez que eu tava orando, também nessa, show, eixe, cara, tá, meu corpo falando em língua lá, quem fala em língua a gente fica assim mesmo, aí tava lá fazendo isso. E eu fui deitar deitei assim, tá, e continuei depois falando, veio língua, fui adormecendo falando em língua. E eu comecei a ouvir um som. Essa é real, mas tipo assim, essa não foi cômica. Mas eu comecei a ouvir um som, velho. Era uma melodia, não tinha letra, não tinha nada, mas era uma melodia na minha cabeça, eu ouvi esse som assim, eu levantei, abri o olho, falei, será que minha mãe tinha TV ligada? E eu levantei e fui e tal, e cara, a TV desligada de novo, e só meu pai roncando. E tal, eu vi esse som na minha cabeça. Eu falei, cara, será que eu tô ficando doido? Tal. Daí quando eu voltei pro meu quarto, me veio na cabeça assim, ó, é Os Anjos do Senhor. E é uma melodia tão linda, velho. Nunca ouvi de novo, assim. Nunca ouvi música. Mas era uma melodia tão linda, tão linda. E eu voltei adormecendo com aquela melodia na cabeça, hein. É uma das experiências mais incríveis que eu tenho. Essa também uma primeira experiência, outra experiência que eu tive com Deus foi no acampamento de jovens. Ele estava pregando sobre filiação, e eu estava com uma camisa escrito Bastard, uma marca Bastard, e o primeiro acampamento de jovem, 400 pessoas estavam. E o cara que estava pregando falou assim, tô aí. Ele falou assim, vem cá, porque não vou te usar como um sinal profético. Aí ele mandou eu tirar a camisa, e eu odeio ficar sem camisa. Se a Ana tivesse aqui, ela ia falar para vocês que eu não tiro a camisa nem na praia, só para entrar no mar, tá? É que eu acho constrangedor, mas enfim. Aí ele assim, tira a camisa. Eu falei, velho. 400 pessoas, tirei a camisa. Ele me deu uma outra camisa. Ele falou assim, que seja profético sobre todos os jovens do acampamento, essa camisa. Recai a unção e papapá. A hora que eu botei a camisa, eu senti um negócio. Eu não sei explicar exatamente o que é, mas eu senti que algo tomou conta do meu corpo, assim. E no final, ele pregando, ele falou, vocês vão sentir um manto da questão da filha do filho pródigo, de filiação. Eu senti, cara, repousar. Tava uns 9 meses na igreja, assim. Mas eu senti repousar, assim, foi uma experiência. E a experiência te marca. A experiência quando você lembra. Por isso que Jeremias vai dizer, né? Eu trago na memória aquilo que me dá esperança. Tem experiência com Deus, busque. O que me dá esperança? Cristo em mim, esperança agora. Experiência com Cristo. Lembra, no dia da tua dor, no dia do teu choro, no dia da ressurreição, no dia que tu quer abandonar tudo, lembra que tu tem uma experiência. Eu tenho história com Deus. Lembra-se, ó, eu tenho história com Deus. Ah, mas nunca aconteceu nada assim. Se você parar para ver o teu dia, aconteceu. Sim. Não tem como fazer isso agora, essa consultoria, mas dá para você ver o que aconteceu. E uma coisa que eu acho legal falar também é busque experiências frequentes, porque tem gente que vive experiência, tipo, eu passei por isso 10 anos atrás. Isso, todo dia tem. Todo dia tem algo para ti. Isso. Deus te conduzir para orar por alguém. É porque às vezes o cara também nomeia experiência como algo. Deus entendeu? E não sei o quê. E as pessoas não conseguem entender que a fé e a vida cristã, ela é totalmente real. Mais real do que o mundo real que te venderam. Ela é palpável. Por isso que Cristo em nós reverte o Éden. Porque Éden, a mulher, a igreja, a Eva, ela viu o fruto, ela tocou no fruto e ela comeu do fruto.
certo? Mas ela ouviu a serpente. Ela ouviu e tocou, depois, enfim, comeu e sentiu o cheiro, né? Mas o que vai acontecer? 1 João vai inaugurar assim. Mas 1 João fala assim, ó, com respeito àquilo que nós vimos, ouvimos e apalpamos do verbo da vida. Qual a minha experiência que eu tenho que buscar ter? Eu quero ter uma experiência de ver, eu quero ter uma experiência de ouvir, e eu quero ter uma experiência de apalpar o Senhor Jesus, porque João fala disso, 1 João capítulo 1 fala disso. Então, ter experiências constantemente, frequentes. Viva o ciclo do teu dia, certo? Saiba apreciar, saiba ver beleza em todas as experiências, tudo. as grandes, as que não são, tipo, tão grandiosas assim, mas que também são maravilhosas. Se eu posso deixar um conselho para você, viva o teu dia... eu estou estudando um pouco sobre isso também ainda, mas estude nesse quadripé do teu dia, né? Que é tipo assim, ó, essas colunas do teu dia. Se você se discipline a ter um tempo de leitura da palavra e oração antes de ir trabalhar. Não é leitura para você estudar a Bíblia, não é isso. Você vai ler de maneira devocional. Leia e contemple o Senhor ali. Tenha isso. Tenha esse contemplo. Quer fazer o devocional depois de estudar? Tu não gosto de dar nome. Quer fazer devocional, precisa ficar um nome de regra. Tem isso como prática. Mas assim, ó, leia as Escrituras, tenha um tempo de oração antes de trabalhar. Acorde um pouco mais cedo. Se você ver nas Escrituras, existem mais ou menos 22 versículos, até os que eu anotei até agora, que existem 22 versículos que as pessoas buscavam ao Senhor antes do sol nascer. Certo? Por quê? Porque tu começa o teu dia consagrando, buscando e consagrando. Qual que vai vir? Aí vai vir o dia. Porque essa busca e consagração é o maná. Porque a Bíblia diz que o maná, que era o pão que descia do céu, vinha antes do sol. Porque vinha o sol, se tu não tivesse pegado o maná, a tua porção para aquele dia, de força, derretia. Então pega e começa o teu dia na força do Senhor. Certo? Consagra o teu dia. Vá para o teu dia na força do Senhor. Entendendo, filtrando, entendendo o que Deus quer que tu faça. Aí acontece o quê? Vai vir o dia, começa o sol nascer, vem o dia, papapá. O que tu vai fazer no teu dia? Tu vai realizar. Jesus fala, realizemos a obra daquele que me enviou enquanto é dia. João 9, ele fala isso. Porque logo vem a noite e não podemos fazer nada. Porque o que eu vou fazer na noite? Quando chegar o fim do dia, eu vou entregar a obra que eu realizei. Ou seja, eu me consagro para realizar. Eu realizo debaixo de consagração e eu entrego o fruto do resultado daquele dia no final do dia. E aí? Então, quando eu entrego, vai sobrar o quê? O descanso. Por isso que eu descanso. Ai, quer dizer, tem gente que não consegue trabalhar, não consegue descansar. Descanse no quê? No Senhor. Porque Cristo é o nosso descanso. Por que a gente não guarda o sábado? Porque Cristo falou que vem a mim, todos vós estáis cansados e aflitos, eu vos aliviarei. Se o sábado é para descanso, então Cristo fala para ir para ele, ele é o nosso sábado. Então eu descanso nele todos os dias. Eu descanso nele. Por quê? Porque ele que completa a medida do testemunho que eu não consigo completar. Esse é o sangue. Por isso que o homem nunca viveu, vou encerrar com essa, mas porque o homem nunca viveu nenhum dia de Deus. Porque a Bíblia fala que para Deus um dia é como 1000 anos como um dia. Beleza? Então, se um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia, o homem que mais viveu foi Matusalém, que viveu 969. Se ele viveu 969, então ele já completou 969, ele estava vivendo 970. Já estava vivendo 970. Não completou 970. Se viveu 5 meses, 6 meses, não tem como a gente saber. Mas tu percebe que o que faltou de Matusalém, o homem que mais viveu para completar um dia de Deus, é a idade humana de Cristo. 30 anos, 30 anos e meio para começar o ministério. Ou seja, Cristo completa a nossa medida para estar diante do Senhor. Nós vivemos todo dia um dia único. Viva todo dia como um dia único, porque a gente só tem o hoje. O amanhã, a gente não. O ontem passou, foi, fechou. Então para de querer ficar preso no pecado, na questão do peso de ontem. As pessoas vão te acusar. Ana, ontem tu. Irmão, aconteceu do Senhor se renova isso aconteceu manhãs, naquele dia, já resolve naquele dia. Porque a misericórdia se renova. Então, no final de todas as coisas, quem sustenta? A gente só tem o hoje. O amanhã pertence a Deus. Por isso que Hebreus fala que ninguém se encontra de coração duro. Porque hoje, a hora que você ouvir esse podcast, e seja o hoje, que seja durante a semana que você ouvir, vai ser o hoje. Hoje, se ouvires a voz do Senhor, não endureça o teu coração. Caraca. Muito obrigada. Já queria só falar um negocinho. Aqui na CCC a gente teve um curso de oração que eu participei e o Jairo ministrou as primeiras aulas. E eu lembro assim que muita coisa assim poderosa foi ensinada ali. E aí eu anotei tudo, várias coisas da aula, eu tentei botar em prática isso e era uma coisa que eu passei, sei lá, 25 anos da minha vida sem ter essa consciência e a minha realidade aqui na CCC mudou muita coisa. E você falou assim que... vou falar de uma maneira muito simplista, sim. Tem muito mais além disso, mas assim, se você tiver fé e você abrir sua boca com a intenção de falar algo que vai transformar alguém, Deus vai te dar essa palavra. Então assim, você vai e abre a boca e deixa Deus
fluir, deixa o Espírito falar. E aí eu comecei a falar assim, não, Deus, eu quero ajudar pessoas, então todas as vezes que eu vejo alguma coisa, eu falo, Deus, eu vou abrir minha boca, eu não sei o que eu vou falar, mas eu vou aqui, vou gravar esse áudio, vou mandar essa palavra, vou chamar a pessoa pra conversar. E é muito legal ver isso, porque essas experiências, pra mim, são muito incríveis, porque Total. eu nunca tinha vivido isso antes, e foi um despertar, foi uma virada de chave que eu tive aqui, e hoje eu vejo, assim, quantas pessoas eu consegui, não, é pra glória de Deus, mas Sim. eu consegui ajudar de alguma forma, porque eu só abri a minha boca. Só abrir a boca. Eu não sabia o que eu ia falar, não tinha ideia. Tu tirou a mão do controle? Eu Tu falei assim, tirou a mão Deus, do controle? tô entregando a minha boca pra ti, e o que eu falar é pra tua honra e glória, é pro teu testemunho, eu não vou usurpar nada do testemunho. Então, beleza. E é muito legal, assim, o retorno que eu recebo, as pessoas falam, esse negócio que você me mandou, o que você falou, etc., era o que eu tava precisando ouvir naquele momento. Aquele momento. Então, assim, caraca, é muito legal. Então, todo dia você pode viver isso. Pode viver todo dia. Inclusive, tem 3 versículos, os 3 evangelhos, a mesma passagem, essa questão da boca. Jesus vai dizer, quando não tem de medo, quando colocar diante de rei, blá, blá, porque ele fala assim, ó, ao abrir da boca, o Pai falará em vós. No outro texto, no outro evangelho, a descrição vai dizer que o Pai lhe dará a palavra é o verbo, então é Cristo. E no outro fala que o Espírito falará em vós. Ou seja, toda vez que tu abrir a boca, a Trindade fala através da tua vida. Se tu abrir crendo e desejando, intencional, a Trindade vai falar. Meu espírito vai conectar com o espírito da pessoa e eu vou derramar Vai o que ela derramar. tá precisando. Por isso que é tudo de espírito para espírito. Conexão espírito para espírito. Por isso que quando Jesus, as pessoas falam assim, a gente tem que pegar os religiosos. Tem que. Mas não é desse jeito que as pessoas pensam pegar. Mas parece que vira uma acusação. É entender que Jesus, por exemplo, Mateus 23, que ele dá chicotada nas costas dos não, mas que ele realmente coloca em xeque as coisas dos fariseus. Ele está falando não contra o homem fariseu, porque a nossa luta não é contra carne nem sangue. Jesus fala contra o espírito. Então, quando nós falamos, quando tu abre a tua boca e tu crê, essa experiência que tu teve, tu está falando para o espírito da pessoa. Porque Deus está falando em ti. Então, Deus não fala a carne, Deus fala o espírito. Então, pega lá, pega em cheio, pega em cheio. Eu tive nos dois lados, do lado que recebe e do lado que fala. Porque quando eu cheguei aqui na CCC, isso é uma realidade muito comum aqui. E não é misticismo, não é... É simplesmente a conexão de espírito. Eu estar aqui, Deus colocar as pessoas exatas, as palavras exatas. E assim, é com qualquer pessoa que eu conecto aqui, Deus tem algo para me dar. Deus tem algo. E aí eu recebi isso aqui, eu falei, não, eu preciso espalhar lá fora. Uau. Então Isso, e espalhe mesmo, é questão da distribuição, né? Nada que tu falou antes, né? Nada que Deus faz em ti, Ele faz exclusivamente a ti. Mas Ele através de ti. Então, os dons que tu tem não são teus, são pro outro. Então, o que é meu? O dom que o outro tem. Então, se alimenta, entendeu? Então, existe uma questão orgânica de vida. E, mano, não existe nada mais incrível. É verdade, eu falo isso. Eu amo Jesus. Fala cristianismo quer dizer assim, eu amo Jesus. Eu amo de verdade, ao ponto de... É incrível. Sério, se você está escutando, se você, sei lá, tá meio... Deixa eu fazer esse apelo, tô sentindo de fazer, mas assim, ó, se você tá meio baqueado, meio desanimado, meio tudo, venha pra realidade. E quando eu falei pra realidade, eu falei, não tô falando de uma igreja, tô falando da realidade do teu espírito. Tem tanta coisa no espírito, tem tanta coisa no teu espírito, a resposta que tu precisa tá no teu espírito. Existe uma vida viva com o Senhor, dia a dia, todo o tempo Ele é vivo. Ele é vivo. Queria fazer esse apelo. Obrigada. Bom, gente, é isso. Nós vamos ficando por aqui. Obrigada para quem nos acompanhou. Esse foi o episódio sobre realidade do altar com o pastor Jairo, aqui da CCC, que é Church Community Center. Falei certo? Falou. Falou. E é isso. Então, Jairo, se você quiser deixar um recado, deixe suas redes sociais, pode falar aí com a galera. E muito obrigada por ter participado com a gente, ter topado esse episódio. Eu que agradeço. Me chamem mais vezes, certo? Semana que vem? A semana que vem eu tô aqui. Like pra parte 2? Parte 2. Eu gosto de falar mesmo, falo um monte. Se tiver 50 likes, teremos parte 2 semana parte que vem. Parte 2 semana que vem, certo? E eu quero te minha rede social, Instagram, @baloni, com I, BALONI, tudo junto, porque é Jairo, Baloni Jairo, tudo junto, certo? Eu ia falar @gmail.com, não, brincadeira. Baloni Jairo, tudo junto. Segue lá, às vezes produzo alguma coisa, agora tô montando algumas coisas com a Ana, a gente quer começar a montar e produzir algumas coisas para a internet, para poder realmente... A gente vai lançar, inclusive, quero deixar aqui de primeira mão, vou anunciar uma coisa. A gente vai lançar um canal, enfim, a gente está para lançar um canal, e a gente vai ter alguns quadros, e um deles vai se chamar No Converso, que vai ser umas partes de meditação da palavra, baseado em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 6, se eu não me engano, mas 1 Timóteo capítulo 1, que fala que alguns, por não preservarem a fé e a boa consciência, naufragarão na fé. Então, a gente quer deixar que vai ser uns vídeos para você poder
ter essas meditações aí para que você não naufrague, mas permaneça firme no Conversa. Que bom, aleluia. Glória a Deus. Então, gente, obrigada. E é isso, até a próxima. Tchau, tchau.